Eu deveria ter percebido quando ele começou a chegar tarde em casa cheirando a vinho caro e perfume que não era o meu. Mas a verdade é que eu estava ocupada demais mantendo nosso império de pé enquanto ele brincava de empresário nas redes sociais. Postava fotos do restaurante como se tivesse construído cada tijolo com as próprias mãos, quando na realidade mal sabia diferenciar um balance sheet de uma lista de supermercado. O bistrô Lavande tinha sido meu sonho antes de ser nosso. Meu avô me deixou uma herança modesta quando eu tinha 23 anos, e em vez de gastar com bobagens como minhas amigas fizeram, eu guardei cada centavo. Juntei por 5 anos. Fiz cursos de gestão aos sábados. Li todos os livros sobre empreendedorismo que encontrei na biblioteca municipal. Criei planilhas tão detalhadas que minha irmã dizia que eu parecia uma lunática. Conheci Rafael quando eu estava negociando o ponto comercial. Ele era corretor de imóveis. Tinha aquele sorriso que parecia promessa de dias melhores e um jeito de falar que fazia você acreditar que o mundo era menos complicado do que realmente era. Me ajudou a conseguir um desconto no aluguel. Me levou para jantar para comemorar. E 6 meses depois, estávamos casados no civil com uma festa simples no quintal da minha mãe. Ele tinha ideias, vou admitir. Boas ideias sobre decoração, sobre o cardápio, sobre marketing. Mas ideias não pagam fornecedores. Ideias não negociam com o banco às 3 da manhã quando você não consegue dormir pensando se vai conseguir pagar a folha no fim do mês. Eu é que ficava até tarde organizando os números. Eu é que acordava cedo para receber entregas. Eu é que segurava a mão dos funcionários quando eles tinham problemas pessoais. Rafael era o rosto. E aparentemente, isso tinha subido à cabeça dele. A amante apareceu 6 meses atrás. Júlia. 27 anos, cabelo loiro que claramente vinha de um cabeleireiro caro, unhas sempre impecáveis, aquele tipo de mulher que parece ter acabado de sair de uma revista. Ela começou a frequentar o restaurante toda semana, sempre sentada na mesma mesa do canto, sempre pedindo o mesmo vinho. Rafael ia até a mesa dela. No começo, eu achei que era apenas bom atendimento. Ele sempre foi carismático com os clientes, mas então percebi os olhares. A forma como ele se inclinava um pouco demais quando conversava com ela. Como ele ria daquele jeito específico que eu achava que era reservado para mim. Como ele começou a arrumar o cabelo 3 vezes antes de sair do escritório nos dias em que sabia que ela estaria lá. Eu poderia ter feito uma cena. Gritado, chorado, jogado pratos. Mas não fui criada assim. Minha mãe sempre dizia: mulher inteligente não gasta energia com escândalo quando pode gastar com estratégia. E minha mãe não estava errada sobre muitas coisas. Então, eu observei. Anotei. Documentei. Não de forma obsessiva, mas metódica. Datas. Horários. Mensagens que ele esquecia abertas no notebook compartilhado. E-mails que chegavam tarde da noite. Transferências bancárias estranhas da conta conjunta para coisas que ele chamava de despesas do restaurante, mas que nunca apareciam na contabilidade oficial. Júlia, descobri através de uma busca simples no Google, era relações públicas. Freelancer, mas bem conectada. E Rafael, meu querido e esperto marido, estava pagando ela com o dinheiro que eu suava para manter no caixa. Pagando por consultoria de imagem, que consistia basicamente em ela postar fotos dele no Instagram dela e conseguir que influenciadores locais visitassem o Lavande. A ironia era que o restaurante realmente tinha crescido. Nós tínhamos fila de espera nas sextas e sábados. A conta do Instagram tinha mais de 50 mil seguidores. Revistas locais tinham feito matérias sobre nós. E Rafael acreditava piamente que tudo isso era por causa dele e da Júlia. Ele tinha esquecido um detalhe pequeno, mas crucial. O contrato do ponto comercial, as licenças, a razão social do negócio, tudo estava no meu nome, no meu CPF. Porque quando abrimos, o crédito dele estava uma porcaria por causa de dívidas antigas que ele tinha esquecido de mencionar antes do casamento. Então eu que assinei tudo. Eu que me tornei a proprietária legal. Ele era, no papel, apenas sócio minoritário. E havia uma cláusula no contrato de aluguel que eu tinha negociado pessoalmente com a dona Carmen, a proprietária do imóvel. Uma cláusula que dizia que eu poderia rescindir o contrato com 48 horas de aviso, sem multa, caso houvesse quebra de confiança nas relações comerciais. Dona Carmen tinha sido traída pelo ex-marido que levou a empresa que eles construíram juntos. Ela entendeu quando pedi essa cláusula. Ela assinou sem hesitar. Eu não planejava usar isso. Honestamente, não planejava. Eu estava disposta a ter uma conversa adulta com Rafael, talvez sugerir terapia de casal, talvez até perdoar a infidelidade se ele mostrasse remorso genuíno. Mas então veio aquela terça-feira. Nós tínhamos uma reunião agendada com 3 potenciais investidores.
Gente séria, com dinheiro sério, interessados em expandir a marca do Lavande para outras cidades. Eu tinha preparado a apresentação por semanas. Números, projeções, planos de crescimento. Tudo impecável, tudo profissional. A reunião seria no próprio restaurante durante o jantar. Ambiente descontraído, mas elegante. Eu escolhi meu vestido preto mais sóbrio, salto médio, maquiagem discreta. Queria passar seriedade. Rafael apareceu com uma camisa que eu nunca tinha visto. Cara demais para o nosso padrão, provavelmente presente de alguém. Ele estava nervoso, percebi. Mas não pelo motivo que eu imaginava. Os investidores chegaram pontualmente às 7. Marcos, Andrea e Juliana. Pessoas na faixa dos 40, 50 anos, aquele ar de quem já viu de tudo no mundo dos negócios. Cumprimentei cada um calorosamente, apertei mãos firmes, sorri com confiança genuína. Eu sabia que minha apresentação era boa. Sabia que os números falavam por si. Pedimos entrada, vinho, conversamos amenidades. Andrea elogiou a decoração. Marcos comentou sobre a reputação que o restaurante tinha ganhado. Juliana perguntou sobre nossos planos de expansão. Tudo estava indo perfeitamente. Então Júlia entrou. Ela não estava na lista de convidados. Não deveria estar ali. Mas lá estava ela, caminhando em direção à nossa mesa com aquela confiança de quem sabe que é esperada, mesmo quando não é. Rafael levantou imediatamente. Seu rosto iluminou de uma forma que há meses não iluminava quando me via. Ele puxou uma cadeira para ela, entre ele e Andrea. Ou seja, diretamente envolvida na reunião de negócios. Pessoal, ele disse com aquele sorriso encantador dele. Essa é Júlia Santos, nossa consultora de imagem e relações públicas. Ela tem sido fundamental para o crescimento do Lavande. Júlia estendeu a mão para cada investidor, confiante, preparada. Ela tinha até trazido uma pasta, uma maldita pasta com o logo do restaurante impresso. Eu não disse nada. Apenas observei enquanto ela começou a falar sobre estratégias de redes sociais, sobre parcerias com influenciadores, sobre como ela tinha transformado a imagem do Lavande, sobre como eles tinham uma visão para o futuro. Eles, como se fosse uma sociedade. Rafael concordava com tudo, adicionava comentários, olhava para ela como se estivesse vendo a aurora boreal pela primeira vez. E os investidores, profissionais experientes que eram, captaram a dinâmica imediatamente. Vi nos olhos deles. A confusão sobre quem exatamente estava no comando ali. A hesitação. Marcos limpou a garganta. E você, Marina? Ele perguntou, virando-se para mim. Qual sua visão sobre essa expansão? Antes que eu pudesse responder, Rafael interrompeu. Marina cuida mais da parte operacional. Ele disse com um sorriso que tentava ser gentil, mas saiu condescendente. Eu e Júlia focamos na estratégia e no crescimento. Parte operacional. Como se gerenciar finanças, recursos humanos, fornecedores, licenças, contabilidade, folha de pagamento e todo o maldito funcionamento real do negócio fosse apenas parte operacional. Como se as horas que eu passava garantindo que houvesse comida na cozinha e dinheiro para pagar salários fosse menos importante que postar fotos bonitas no Instagram. Respirei fundo. Sorri. Entendo. Foi tudo o que disse. A reunião continuou, mas eu praticamente desapareci dela. Júlia e Rafael dominaram a conversa, falando sobre expansão, sobre marca, sobre influência digital. Ela tinha até números. Números inflados, percebi. Números que não batiam com a realidade financeira que eu conhecia intimamente. Mas eram números bonitos. O tipo de número que impressiona gente que não está olhando os bastidores. Pedimos o prato principal. Risoto de fungo porcini, especialidade da casa. Receita que eu tinha desenvolvido depois de testar 17 variações diferentes. O chefe trouxe pessoalmente. Me deu aquele sorriso cúmplice que sempre me dava, mas dessa vez havia preocupação em seus olhos. Ele sabia que algo estava errado. Júlia continuou falando. Sobre como ela tinha contatos com investidores de São Paulo. Sobre como ela poderia facilitar reuniões com pessoas importantes. Sobre como a expansão seria inevitável com as conexões certas. Rafael estava radiante. Ele acreditava em cada palavra. Andrea, a investidora, olhou para mim. Marina, você está bem? Perfeitamente, respondi, cortando meu risoto com precisão cirúrgica. Mas não estava. Minha mente estava trabalhando em velocidade máxima, processando, calculando, decidindo. Eu tinha construído este lugar. Eu tinha colocado cada tijolo financeiro, cada estratégia de crescimento, cada decisão difícil. E agora estava sentada ali, sendo tratada como assistente na minha própria empresa, enquanto meu marido e sua amante vendiam meu sonho para investidores como se fosse ideia deles. A sobremesa chegou.
1000 folhas de doce de leite com sorvete de creme. Outra criação minha. Rafael nem tocou na dele, ocupado demais gesticulando enquanto explicava para Marcos como pretendia abrir franquias. Franquias. Do meu restaurante. Com o meu dinheiro. Com a minha receita. Com o meu trabalho. Júlia colocou a mão sobre a de Rafael sobre a mesa. Um gesto pequeno, rápido, que ela provavelmente pensou que ninguém notaria. Mas eu notei. Andréa notou. Marcos notou. Juliana notou. E pela primeira vez na noite, Rafael pareceu vagamente desconfortável, retirando a mão rapidamente. Então, Marcos disse, limpando a boca com o guardanapo. Vocês já têm uma estrutura societária definida para essa expansão? Rafael sorriu. Estamos finalizando os detalhes. E essa estrutura inclui todos na mesa? Andréa perguntou, olhando especificamente para mim. Antes que Rafael respondesse, Júlia se adiantou. Rafael e eu estamos alinhados na visão estratégica. Marina, claro, continuará sendo essencial na operação. Essencial na operação. Como se eu fosse uma gerente, não a dona. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Não foi a traição, embora essa doesse. Não foi a humilhação pública, embora essa ardesse. Foi o desrespeito absoluto. A audácia de me reduzir a uma nota de rodapé na história do meu próprio restaurante. Juliana, a terceira investidora que tinha ficado quieta a maior parte da noite, finalmente falou. Vocês trouxeram os documentos que pedimos? Contrato social, balanços, demonstrações financeiras? Marina cuida dessa parte, Rafael disse, acenando vagamente na minha direção como se eu fosse uma secretária. Ela pode providenciar. E foi nesse momento que ele cometeu o erro fatal. O garçom trouxe a conta para a nossa mesa. Rafael pegou primeiro, olhou rapidamente e então passou para mim. Você resolve isso, né, amor? Ele disse com aquele sorriso casual. Eu continuo conversando com nossos futuros parceiros. Nossos futuros parceiros. Como se ele tivesse feito algo além de sorrir e falar besteira a noite toda. Eu peguei a conta, olhei para os números. R$1.200. Uma reunião cara, mas necessária. Ou pelo menos tinha sido necessária antes de se transformar nessa farsa. Coloquei meu cartão corporativo na bandeja. O cartão que estava no meu nome, da conta que estava no meu nome, do restaurante que estava no meu nome. Enquanto esperava o garçom voltar, Rafael continuou falando. Ele estava explicando agora sobre como pretendia modernizar o cardápio. Modernizar o cardápio que eu tinha passado anos desenvolvendo, testando, aperfeiçoando. Júlia concordava entusiasticamente, adicionando ideias sobre pratos instagramáveis. A questão é que o negócio precisa evoluir, Rafael disse, sua voz ficando mais alta, mais confiante. E evolução às vezes significa deixar para trás o que não funciona mais. E o que não funciona mais? Marcos perguntou, genuinamente curioso. Rafael olhou para mim por um segundo, apenas um segundo, mas foi o suficiente. A mentalidade antiga, o jeito conservador de fazer as coisas. Minha esposa é ótima com números, mas números não constroem impérios. Visão constrói impérios. Minha esposa. Nem o meu nome ele usou. Apenas minha esposa, como se eu fosse um acessório. O garçom voltou com o comprovante. Assinei mecanicamente. Minha caligrafia perfeita mesmo com a mão tremendo de raiva contida. Andréa estava me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Simpatia? Preocupação? Ela tinha sido a única que tinha tentado me incluir na conversa várias vezes durante a noite. Ela era a única que parecia entender que algo estava muito errado ali. Então, Juliana disse, fechando o caderno onde tinha feito anotações a noite toda. Qual o próximo passo? Rafael se inclinou para a frente, entusiasmado. Vamos fazer uma proposta formal. Júlia vai preparar toda a documentação necessária. Eu vou revisar os números com meu contador. Seu contador? Eu disse. Foram as primeiras palavras que eu tinha falado em quase 40 minutos. Rafael piscou. O contador do restaurante. É o que eu quis dizer. Ricardo é o contador do restaurante há 3 anos. Eu disse calmamente. Você conhece o nome dele? Silêncio. Você sabe quanto nós pagamos de impostos por mês? Continuei. Minha voz ainda baixa, ainda controlada. Você sabe quantos funcionários temos? Você sabe qual nossa margem de lucro real? Não a que Júlia apresentou aqui, mas a real? Rafael riu, mas era uma risada nervosa. Marina, não precisamos entrar nesses detalhes agora. R$82.340, eu disse. Impostos mensais. 23 funcionários fixos, mais 6 extras em finais de semana movimentados. Margem de lucro real de 18%, não os 25% que foram apresentados aqui. Júlia estava pálida,
Rafael também. Você preparou essa apresentação? Andréa perguntou para Júlia, mas estava olhando para mim. Júlia abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu baseei nos números que Rafael me passou. E Rafael baseou nos números que eu passo para ele toda semana. Eu disse. Números que ele claramente não entendeu. A tensão na mesa era palpável. Marcos tinha parado de fingir interesse na sobremesa. Juliana estava olhando entre mim e Rafael, como se estivesse assistindo uma partida de tênis. Rafael limpou a garganta. Sua confiança estava rachando nas bordas. Marina, podemos discutir isso em casa. Por quê? Perguntei, inclinando-me para a frente. São nossos potenciais parceiros de negócios, não são? Eles não deveriam saber que tipo de operação estão considerando investir? Marina, Júlia tentou, sua voz suave, conciliadora. Eu acho que há um mal-entendido aqui. Rafael e eu estamos apenas tentando ajudar o negócio a crescer. Eu ri. Não pude evitar. Foi uma risada curta, seca, totalmente desprovida de humor. Ajudar o negócio a crescer. Claro! Quanto você está cobrando por mês por essa ajuda, Júlia? Ela empalideceu ainda mais. Isso é confidencial. 6.000 reais, eu disse. Eu assino os cheques, lembra? Rafael levantou a voz pela primeira vez na noite. Marina, chega! A mesa inteira ficou em silêncio. Outros clientes do restaurante olharam na nossa direção. Eu vi Carlos, o maître, dar um passo em nossa direção, preocupado. Chega? Eu repeti, minha voz ainda baixa, mas com uma borda afiada. Chega de quê, Rafael? Chega de eu me importar com o negócio que eu construí? Chega de eu me importar com a minha empresa? Nossa empresa, ele disse, também em voz baixa agora, mas intensa. Nós construímos isso juntos. Juntos, eu repeti. Engraçado, eu não me lembro de você estar lá quando eu passei noites em claro fazendo planilhas. Não me lembro de você estar lá quando eu tive que negociar prazos com fornecedores porque a conta estava curta. Não me lembro. Eu sou o rosto deste lugar. Rafael explodiu, levantando a voz novamente. Mais mesas olharam. Eu sou quem conversa com os clientes, quem cria conexões, quem traz visibilidade. Você só cuida de papelada. Papelada. Anos de trabalho, reduzidos a papelada. Marcos se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Talvez devêssemos remarcar essa reunião para... Não. Rafael o cortou. Não, isso precisa ficar claro agora. Ele se virou para mim e vi nos olhos dele algo que eu nunca tinha visto antes. Desprezo. O negócio é meu, Marina. Meu. Você não manda mais em nada. Essa expansão vai acontecer, com ou sem você. O restaurante inteiro parecia ter ficado em silêncio, embora eu soubesse que era apenas minha percepção. Júlia tinha um sorriso pequeno nos lábios, tentando esconder. Mas eu vi. Era satisfação. Era vitória. Os investidores estavam me olhando, esperando. Esperando que eu fizesse uma cena, que gritasse, que chorasse, que implorasse. Esperando que eu provasse que era emocional demais, instável demais, incapaz demais. Eu peguei minha bolsa, me levantei, alisando meu vestido com movimentos calmos, controlados. A conta está paga, eu disse, minha voz absolutamente neutra. Olhei para Rafael, então para Júlia, então para cada investidor. Parabéns! Parabéns! Rafael repetiu confuso. Parabéns pela apresentação, pelos planos ambiciosos, pela visão. Eu sorri. Não foi um sorriso feliz, mas também não foi amargo. Foi apenas um sorriso. Desejo muito sucesso nessa expansão. E então eu saí. Caminhei pelo restaurante com a coluna ereta, a cabeça alta, cumprimentando clientes conhecidos com um aceno, parando para dizer boa noite para Carlos, agradecendo o chefe pela comida excelente como sempre. Ninguém entendeu. Eu vi na cara de todos eles. Rafael estava confuso. Júlia parecia vagamente triunfante, mas também incerta. Os investidores trocaram olhares que diziam claramente: que casal estranho. Mas eu entendia. Eu entendia perfeitamente. Saí do restaurante e caminhei até meu carro. Sentei no banco do motorista, mas não liguei o motor imediatamente. Minhas mãos estavam tremendo agora. Toda a adrenalina que eu tinha mantido sob controle durante aquele jantar infernal finalmente vazando. Respirei fundo. 1 vez. 2 vezes. 3 vezes. Então peguei meu celular e liguei para a Dona Carmen. Ela atendeu no 3º toque. Marina? Tudo bem, querida? São quase 11 da noite. Dona Carmen, eu disse, minha voz firme apesar das mãos trêmulas. Eu preciso exercer aquela cláusula especial do nosso contrato.
A de rescisão imediata. Houve uma pausa. Então, ele te traiu? Pior, eu respondi. Ele me desrespeitou. Quando você quer que seja efetivo? Olhei para o relógio no painel do carro. Quarta-feira, quase meia-noite. 48 horas a partir de agora. Sexta-feira, à meia-noite. Está feito, Dona Carmen disse sem hesitação. Eu mando o aviso oficial amanhã pela manhã. Vai estar no seu e-mail ao meio-dia e vou enviar uma cópia física por portador também. Obrigada. Marina? Sua voz ficou mais suave. Eu sei que dói agora, mas você vai ficar bem. Mulheres como nós sempre ficamos. Desliguei e fiquei ali sentada por mais 10 minutos, olhando para as luzes do bistrô Lavande através do para-brisa. Meu sonho, meu trabalho, meu sacrifício. Em 48 horas, não seria mais nada disso. Mas também não seria mais dele. Liguei o motor e dirigi para casa. Nossa casa, por enquanto. Rafael chegou 3 horas depois. Eu ouvi a chave na porta, os passos pesados dele no corredor. Ele veio direto para o quarto onde eu estava deitada, ainda vestida, olhando para o teto. Você me envergonhou hoje, ele disse. Não foi uma pergunta, foi uma acusação. Virei a cabeça para olhá-lo. Ele estava apoiado no batente da porta, gravata frouxa, camisa cara amassada. Ele parecia cansado, mas não arrependido. Eu envergonhei você? Repeti lentamente. Na frente dos investidores, do jeito que você falou comigo, questionando cada coisa, tentando me fazer parecer incompetente. Sentei na cama. Rafael, você é incompetente. Você não sabe o nome do nosso contador. Você não sabe quanto pagamos de impostos. Você não sabe quantos funcionários temos. Como você espera fazer uma expansão de um negócio que você não entende? Eu entendo o que importa, ele disse entrando no quarto gesticulando. Entendo de pessoas, de marketing, de crescimento. Você fica presa nos detalhes e perde a floresta. Os detalhes são o que mantém as portas abertas, eu disse calmamente. Enquanto você está lá fora admirando a floresta, eu estou aqui regando cada maldita árvore. Ele riu. Foi um som cruel. É isso que você acha que está fazendo? Regando árvores? Marina, você está sufocando o negócio com seu perfeccionismo, com seu controle, com seu jeito de fazer as coisas. O Lavande só começou a crescer de verdade depois que Júlia entrou na jogada. Júlia, eu repeti. Vamos falar sobre ela, então? O que tem? Você está dormindo com ela? Silêncio. Um silêncio longo, pesado, que disse mais do que qualquer confissão poderia ter dito. Eu achei que não. Ele finalmente disse, mas sua voz estava fraca. Então está. Ele passou a mão pelo cabelo. Marina, isso é complicado. Não, eu disse, levantando da cama, ficando de pé. Não é complicado. É bem simples, na verdade. Você está traindo sua esposa com uma mulher que você contratou com o dinheiro da empresa. Uma empresa que eu construí. Uma empresa que está no meu nome. Nós vamos mudar isso, ele disse rapidamente. Vamos reestruturar a sociedade. Colocar tudo mais equilibrado. Equilibrado. Eu ri. Como seria isso exatamente? Você fica com 50% do que eu construí? Ou Júlia também entra na sociedade? Vocês dois ficam com 70% e eu com 30% do meu próprio restaurante? Não seja dramática. Eu não sou dramática, Rafael. Eu sou realista. E a realidade é que você perdeu completamente a noção de quem fez o que aqui. Ele se aproximou de mim e pela primeira vez em anos eu dei um passo para trás. Algo mudou no rosto dele quando viu isso. Você acha que pode fazer tudo sozinha? Ele perguntou, sua voz ficando dura. Você acha que sem mim, sem meus contatos, sem minha presença, o Lavande vai continuar sendo o que é? Eu sei exatamente o que o Lavande vai ser sem você, eu respondi. Ele esperou que eu elaborasse, mas eu não elaborei. Apenas fiquei ali, de pé, olhando para o homem com quem eu tinha casado, achando que construiríamos uma vida juntos. Marina, ele disse depois de um longo momento, sua voz mudando, ficando mais suave, mais manipuladora. Era o tom que ele usava quando queria alguma coisa. Você está cansada. Foi uma noite difícil. Vamos dormir e conversar sobre isso amanhã com a cabeça fria, ok? Você vai dormir aqui? Perguntei. Ele piscou. É minha casa também. Então use o quarto de hóspedes. Eu preciso de espaço. Vi a raiva passar pelo rosto dele, mas ele a controlou. Provavelmente percebeu que pressionar agora seria contraproducente. Como quiser, ele disse, saindo do quarto e batendo a porta com força suficiente para fazer o quadro na parede tremer. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada no escuro, minha mente percorrendo cada passo do que precisava fazer nas próximas 48 horas. Não era apenas rescindir o contrato do restaurante.
Era desmantelar cuidadosamente anos de entrelaçamento financeiro e emocional com alguém em quem eu não confiava mais. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Me levantei, tomei um banho longo e quente e me vesti com cuidado deliberado. Calça de alfaiataria cinza, blusa branca, blazer preto, cabelo preso em um coque impecável. Maquiagem leve, mas profissional. Eu parecia exatamente o que era. Uma mulher de negócios séria prestes a fazer negócios sérios. Rafael ainda estava dormindo no quarto de hóspedes quando saí de casa às 6h30. Deixei um bilhete na cozinha. Fui resolver algumas coisas. Não me espere para jantar. Minha primeira parada foi o escritório de advocacia de Beatriz Sarmento. Bea tinha sido minha colega na faculdade de administração, mas tinha desistido no 3º semestre para fazer direito. Agora ela tinha seu próprio escritório especializado em direito empresarial e familiar. E mais importante, ela era absolutamente implacável. Ela me recebeu às 7 em ponto, com café fresco e aquele olhar afiado que eu sempre admirei nela. Marina Alves, ela disse, se recostando na cadeira depois que me ouviu por 20 minutos sem interrupção. Você finalmente acordou. Você sabia? Perguntei. Querida, metade da cidade sabia. Vocês não foram exatamente discretos nos últimos meses. Ela tomou um gole do café. A questão é, o que você quer fazer sobre isso? Quero proteger o que é meu. Quero garantir que ele não consiga transformar meu trabalho em lucro para ele e para ela. E quero fazer isso de forma que seja legal, limpa e definitiva. Bea sorriu. Era o sorriso de um tubarão vendo sangue na água. Então vamos trabalhar. Passamos as próximas 3 horas revisando cada documento que eu tinha trazido. Contrato de aluguel do Lavande. Contrato social da empresa. Conta bancária corporativa. Conta bancária conjunta pessoal. Escritura da casa. Contratos de casamento. Ou a falta deles, já que tínhamos casado em comunhão parcial de bens. A boa notícia, Bea disse fazendo anotações furiosas, é que o restaurante está blindado. Está no seu CPF. Você é a proprietária legal. Você pode fazer o que quiser com ele. A má notícia é que vocês são casados em comunhão parcial, então metade do que foi adquirido durante o casamento é dele tecnicamente. Metade do quê? Perguntei. A casa foi comprada com minha herança antes do casamento. O restaurante idem. Nosso único bem conjunto é uma conta poupança com R$8.000 que ele insistiu em abrir para emergências. Bea levantou as sobrancelhas. Você é mais esperta do que eu pensava. Minha mãe não criou idiota. E quanto aos lucros do restaurante durante o casamento? Puxei outra pasta. Tudo foi reinvestido no negócio ou usado para pagar despesas domésticas. Eu tenho todos os comprovantes, todas as transferências, todos os extratos, organizado por mês e categoria. Bea começou a rir. Você estava se preparando para isso há quanto tempo? Desde a primeira vez que vi ele deletar uma mensagem quando eu entrei na sala, admiti. 6 meses atrás. Eu não sabia o que ia encontrar, mas sabia que precisava estar preparada. Você é assustadora, Bea disse com admiração genuína. No melhor sentido possível. Ok. Então, juridicamente, você está em uma posição excelente. Mas me fala sobre essa rescisão do contrato de aluguel. Você tem certeza que quer fazer isso? Contei a ela sobre o jantar. Cada detalhe humilhante. Cada palavra desrespeitosa. A forma como Rafael e Júlia tinham me reduzido a uma nota de rodapé na minha própria história. Quando terminei, Bea estava com o maxilar apertado. Filho da puta, ela disse sucintamente. Ok, aqui está o que vamos fazer. Ela pegou um bloco de papel e começou a desenhar um diagrama. Hoje é quinta-feira. O aviso de rescisão chega ao meio-dia. Rafael vai ter até sexta à meia-noite para desocupar o imóvel. Isso lhe dá 36 horas. Mas ele não vai desocupar sem fazer cena. Eu sei. Então você precisa estar preparada para a cena. E para o que vem depois. Ela me olhou seriamente. Marina, ele vai contratar um advogado. Vai tentar argumentar que tem direito ao negócio. Vai tentar te pintar como instável, emocional, agindo por vingança. Deixa ele tentar. Eu disse calmamente. Eu tenho documentação de tudo. Cada centavo que entrou e saiu. Cada decisão de negócios. Cada reunião importante. Eu tenho e-mails, mensagens, registros de ponto dos funcionários mostrando quem realmente estava lá fazendo o trabalho. Bea assentiu lentamente. Você planejou isso muito bem, mas tem uma coisa que você precisa considerar. Os funcionários. Eles vão ficar sem emprego quando o restaurante fechar. Isso me atingiu como um soco no estômago.
Eu tinha pensado em Rafael, em Júlia, em mim mesma, mas não tinha pensado completamente nas 23 pessoas que dependiam do Lavande para pagar suas contas. Merda, eu disse em voz baixa. Bea concordou. Então você tem duas opções. Primeira, você fecha o Lavande completamente, paga as rescisões de todo mundo e recomeça do zero em outro lugar eventualmente. Segunda, você já tem outro local em mente e move a operação. Eu teria que achar um local, negociar aluguel, transferir licenças, reorganizar toda a operação em... Olhei para o relógio. 36 horas? Ou fecha de vez e lida com as consequências? Fechei os olhos. Pensei em Carlos, o maître que estava comigo desde o primeiro dia. Em Teresa, a sous-chefe que tinha 3 filhos para alimentar. Em Roberto, o sommelier que tinha saído de um emprego estável para se juntar à nossa equipe. Em cada rosto, cada história, cada pessoa que tinha acreditado no Lavande. Eu preciso fazer algumas ligações, eu disse. Bea me empurrou o telefone dela. Use minha sala. Eu vou preparar a papelada necessária para proteger você legalmente de qualquer coisa que Rafael tente. Passei a próxima hora no telefone. Primeira ligação foi para Dona Carmen novamente. Marina? Mudou de ideia? Não. Mas preciso saber. Você conhece algum ponto comercial disponível na região? Algo que pudesse funcionar para um restaurante? Houve uma pausa. Você está planejando reabrir? Estou planejando não deixar 23 pessoas desempregadas por causa do meu casamento falido. Ela fez um som de aprovação. Tem o espaço que era a antiga confeitaria Sofia, 2 ruas abaixo do Lavande. Mesma região, bom tamanho, cozinha industrial já instalada. O inquilino saiu mês passado. É seu também? Não, é do meu primo Antônio, mas eu posso ligar para ele agora, se você quiser. Por favor. 15 minutos depois, eu tinha uma reunião marcada com Antônio para as 2 da tarde. Dona Carmen tinha garantido que ele seria flexível com as condições considerando minha situação. Segunda ligação foi para Ricardo, o contador que Rafael não conseguia nem lembrar o nome. Marina, que surpresa, você nunca liga no meu celular. Tudo bem? Ricardo, eu preciso de informações sobre quanto custaria rescindir os contratos de todos os funcionários do Lavande com aviso prévio pago e mais um mês extra como boa-fé. Silêncio. Marina, o que está acontecendo? Você vai receber um e-mail ao meio-dia de Dona Carmen sobre rescisão do contrato de aluguel. O Lavande fecha sexta à meia-noite. Mas eu não vou deixar ninguém desamparado. Ouvi ele digitar furiosamente. Com todos os encargos e tudo mais, você está falando de uns 250 mil reais. Eu tinha 300 mil na conta da empresa. Tinha sido meu fundo de emergência, aquele dinheiro que você guarda religiosamente para o caso de alguma catástrofe. Aparentemente, catástrofe tinha chegado. E se eu quisesse contratar todos de volta, mesmas posições, em um novo local, quanto de capital de giro eu precisaria para os primeiros 3 meses? Mais digitação. Considerando que você já tem a clientela estabelecida, que vai ser basicamente uma transferência de local, eu diria uns 150 mil para estar segura. Isso incluindo adaptações menores no novo espaço, estoque inicial, 3 meses de folha garantidos mesmo se o movimento for mais fraco no começo. Então 400 mil no total para fazer tudo certo. Isso mesmo. Eu tinha 300 mil na conta da empresa. Tinha outros 80 mil na minha conta pessoal, economias de anos que eu tinha guardado separado. Faltariam 20 mil. Ricardo, preciso que você prepare 2 cenários para mim. Cenário A. Rescisão de todos os contratos, fechamento completo. Cenário B. Rescisão de todos os contratos do Lavande, mas recontratação imediata em nova razão social. Novo local. Preciso dos números exatos e da documentação necessária para cada cenário até amanhã de manhã. Marina, ele disse cuidadosamente. Você tem certeza disso? É muita coisa para fazer em... Eu tenho absoluta certeza. Você está comigo ou não? Sempre estive. Ele respondeu sem hesitar. Você vai receber os números às 8 da manhã. Terceira ligação foi para minha mãe. Ela atendeu preocupada, como sempre atendia quando eu ligava muito cedo. Marina, o que houve? Mãe, eu disse, e minha voz rachou um pouco pela primeira vez naquela manhã. Eu preciso de um empréstimo, 20 mil reais. Eu pago de volta em 6 meses com juros. O que aconteceu? Contei a ela. Não todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente. O restaurante, Rafael, a rescisão, meu plano. Quando terminei, ela ficou em silêncio por tanto tempo que eu pensei que a ligação tinha caído. Mãe? Eu sempre soube que esse menino não prestava, ela disse finalmente. Desde o dia do casamento. Ele tinha aquele jeito de olhar para outras mulheres mesmo quando estava ao seu lado.
Por que você nunca disse nada? Você teria me escutado? Você estava apaixonada, jovem, convencida de que podia fazer dar certo. Ela suspirou. Mas você não precisa de empréstimo, Marina. Eu tenho 50 mil parados que seu pai deixou. Era para ser para sua aposentadoria, mas acho que isso se qualifica como emergência. Mãe, eu não posso. Você pode e vai. Com uma condição. Qual? Que você coloque o nome do novo restaurante em homenagem à sua avó. Ela sempre sonhou em ver o nome dela em algum lugar bonito. Minha avó se chamava Helena. Helena Cristina Alves. Sempre cheirando a baunilha e canela, sempre com as mãos sujas de farinha, sempre sorrindo. Bistrô Helena, eu disse, testando as palavras. Elas soaram certas. Sim, eu vou fazer isso. Então o dinheiro está disponível. Eu transfiro hoje mesmo. Quarta ligação foi a mais difícil. Carlos, o maître. Dona Marina, bom dia. Tudo certo para o jantar hoje? Temos reserva cheia. Carlos, eu preciso que você reúna toda a equipe para uma reunião hoje às 5 da tarde. Todos. Inclusive o pessoal da cozinha, do bar, da limpeza. Todos. Ele hesitou. Aconteceu alguma coisa? Só reúne todo mundo, por favor. Eu vou explicar quando chegar. Seu Rafael já sabe dessa reunião? Interessante que ele tinha chamado de Seu Rafael, e não o Senhor Rafael, ou apenas Rafael. Ele vai saber quando chegar lá, eu disse. E Carlos, obrigada. Por tudo. Sempre. Quando desliguei, Bea estava de volta na sala com uma pilha de documentos. Pronto, ela disse. Aqui está tudo o que você precisa. Aviso formal de dissolução da sociedade conjugal de fato sobre o negócio. Requerimento de prestação de contas de todas as despesas que ele fez em nome da empresa nos últimos 6 meses. Documentação provando que o restaurante é propriedade individual sua, não conjunta. E ela colocou outro documento em cima. Uma ordem de restrição preventiva, caso ele tente acessar as contas da empresa ou o local após a rescisão. Você acha que vai chegar a esse ponto? Bea me olhou seriamente. Marina, homens como Rafael não reagem bem quando perdem controle. Especialmente quando percebem que o controle nunca foi deles para começo de conversa. Sim, eu acho que pode chegar a esse ponto. E você precisa estar preparada. Assinei todos os documentos. Bea providenciaria a entrega oficial deles para Rafael no momento apropriado. E quanto a Júlia? Perguntei. Ela tem algum direito sobre qualquer coisa? Ela é uma prestadora de serviços externa. Não tem participação societária, não tem contrato de trabalho CLT, não tem nada. Você pode rescindir os serviços dela a qualquer momento sem justificativa. Na verdade, Bea sorriu. Eu recomendo que você faça isso por escrito hoje mesmo. E-mail serve, mas eu sugiro que seja bem formal e que você copie o contador. Considerando feito. Eram 11h40 quando saí do escritório de Bea. 20 minutos até o aviso oficial de rescisão do aluguel chegar ao e-mail de Rafael. Ele estava copiado no contrato de aluguel original. Então receberia uma cópia também. Fui para uma cafeteria próxima e pedi um cappuccino que mal toquei. Abri meu laptop. Configurei meu e-mail para atualizar automaticamente a cada minuto. E esperei. 12:00 em ponto, o e-mail chegou. Assunto: aviso de rescisão contratual. Imóvel comercial Rua das Acácias, 847. Abri. Li cuidadosamente. Dona Carmen tinha sido impecável. Linguagem jurídica perfeita, citando a cláusula específica do contrato, estabelecendo prazo de desocupação para sexta-feira 23h59. Oferecendo assistência para a remoção de pertences pessoais do inquilino. 2 minutos depois, meu celular tocou. Rafael. Atendi no 5º toque. Oi? Que porra é essa, Marina? Ele estava gritando tão alto que afastei o telefone do ouvido. Pessoas na cafeteria olharam. Você rescindiu o contrato do restaurante? Sim, eu disse calmamente. Exerci meu direito contratual de rescisão por quebra de confiança nas relações comerciais. Quebra de confiança? Eu vou processar você. Vou te processar até você não ter mais nada. Por exercer um direito legal que está explícito no contrato que eu assinei, do imóvel que eu aluguei, para o negócio que é registrado no meu CPF. Tomei um gole do cappuccino. Boa sorte com isso. Você não pode fazer isso. Tem reunião com os investidores amanhã. Tem reservas para o final de semana. Tinha. Eu o corrigi. Tinha reunião. Tinha reservas. Mas acabou, Rafael. O lavande fecha a sexta à meia-noite. Ouvi ele respirar pesadamente do outro lado da linha. Quando falou novamente, sua voz estava mais controlada,
mas tinha uma borda perigosa. Você está fazendo isso por causa de ontem, por causa do que eu disse. Estou fazendo isso porque você deixou bem claro que não me respeita. Não respeita meu trabalho. E aparentemente acha que pode fazer o que quiser com algo que eu construí. Eu posso consertar isso. Marina, escuta. A gente pode conversar. Não pode. Não tem mais nada para consertar. Você fez sua escolha ontem à noite quando me humilhou na frente de investidores e deixou sua amante se sentar na minha mesa como se tivesse algum direito de estar lá. Júlia não é... Ele começou, mas parou. Até ele percebeu que negar era inútil agora. Eu vou estar no restaurante às 5 da tarde para falar com os funcionários, eu disse. Sugiro que você também esteja lá, já que isso afeta você também. Ou não. Sinceramente, não me importo mais. Desliguei antes que ele pudesse responder. Meu celular começou a tocar imediatamente. Rafael de novo. Rejeitei a chamada. Tocou mais 3 vezes. Rejeitei todas. Então, uma mensagem apareceu. Júlia. Marina, podemos conversar? Por favor. Eu acho que há um mal-entendido aqui. Digitei uma resposta rápida. Não há mal-entendido. Seus serviços não são mais necessários. Você receberá notificação formal por e-mail. Boa sorte em seus futuros empreendimentos. Bloqueei o número dela antes que pudesse responder. Às 2 da tarde, conheci Antônio na antiga confeitaria Sofia. O espaço era perfeito. Menor que o Lavande, mais aconchegante. Mas com uma cozinha industrial excelente e um charme rústico que o Lavande nunca teve. Quanto? Perguntei diretamente. Antônio, um homem na casa dos 60 com cara de quem não tolerava bobagem, nomeou um preço que era 20% menor que o que eu pagava no Lavande. E você pode estar operacional quando? Se eu conseguir os alvarás transferidos até amanhã de tarde, posso abrir segunda-feira. Ele riu. Impossível. Burocracia brasileira não funciona assim. Funciona se você conhece as pessoas certas e está disposta a pagar as taxas de urgência. Eu tinha passado anos construindo relacionamentos com cada funcionário de cada repartição pública que importava. Tinha mandado cestas de Natal, lembrado aniversários, sido sempre educada e profissional. Estava na hora de cobrar esses favores. Antônio me estudou por um longo momento. Carmen me contou sua situação. Disse que você é boa gente, mas que está passando por uma fase difícil. É uma forma delicada de colocar. Você tem referências? Peguei meu celular e mostrei a ele o Instagram do Lavande. 50 mil seguidores. Centenas de avaliações 5 estrelas. Artigos em revistas. Prêmios locais. Esse é o restaurante que eu construí. Esse é o padrão que eu mantenho. E é isso que você vai ter no seu imóvel se me alugar. Ele assentiu lentamente. 2 anos de contrato, renovável. Primeira mensalidade de graça para você fazer as adaptações necessárias. Depois disso, preço cheio. E eu quero uma mesa reservada permanentemente para mim e minha esposa uma vez por mês. Feito. Apertamos as mãos. Ele puxou um contrato já preparado do bolso. Carmen disse que você ia aceitar. Eu gosto de mulher que sabe o que quer. Assinei ali mesmo, em pé, usando as costas de um caderno velho como apoio. 3 da tarde. 2 horas até a reunião com os funcionários. Usei esse tempo para fazer algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Fui ao banco. Transferi todo o dinheiro da conta corporativa do Lavande para uma nova conta que abri em nome de Helena Gastronomia Ltda, a razão social do meu novo negócio. Deixei apenas o suficiente na conta antiga para cobrir as rescisões dos funcionários e os últimos fornecedores pendentes. Depois, fui até a casa que eu tinha compartilhado com Rafael. Nossa casa, tecnicamente, mas que eu tinha comprado com minha herança. Enchi 2 malas com minhas roupas, produtos de higiene, documentos importantes. Levei tudo para o carro. Deixei uma nota na mesa da cozinha. Você tem até domingo para pegar suas coisas. Depois disso, eu mudo as fechaduras. Eram 4h40 quando cheguei ao Lavande. O restaurante estava vazio, ainda não tinha aberto para o jantar. Mas toda a equipe estava lá, reunida na área de refeições, conversando baixinho entre si, visivelmente nervosos. Carlos veio até mim imediatamente. Dona Marina, o que está acontecendo? O senhor Rafael chegou há 10 minutos praticamente quebrando a porta, gritando sobre advogados e processos, dizendo que você tinha enlouquecido. Onde ele está agora? No escritório. Trancou a porta. Olhei para a equipe reunida. 23 pessoas que tinham confiado em mim, que tinham trabalhado duro, que mereciam honestidade. Tudo bem, eu disse. Vamos começar. Subi na pequena plataforma onde normalmente colocávamos músicos nos finais de semana. 23 pares de olhos me olhavam com expectativa e medo. Primeiro, eu comecei. Quero agradecer cada um de vocês.
Vocês fizeram o Lavande ser o que é. Não eu sozinha, não qualquer outra pessoa, mas vocês. Seu trabalho, sua dedicação, sua excelência. Vi alguns sorrisos nervosos, mas o medo ainda predominava. Hoje, ao meio-dia, eu rescindir o contrato de aluguel deste espaço. O Bistrô Lavande fecha definitivamente na sexta-feira à meia-noite. O silêncio que se seguiu era absoluto. Então todos começaram a falar ao mesmo tempo. Mas por quê? O que vamos fazer? Onde vamos trabalhar? Levantei as mãos pedindo silêncio. Por favor, deixem eu terminar. Sim, o Lavande fecha. Mas não porque o negócio não é bom. Fecha porque eu não posso mais trabalhar em parceria com alguém que não respeita o trabalho que todos nós fazemos aqui. Olhei para a porta do escritório. Rafael ainda não tinha saído. Então aqui está o que vai acontecer. Ricardo, nosso contador, vai processar a rescisão de todos os contratos de trabalho com aviso prévio pago e mais um mês extra como indenização, mesmo que vocês não tenham direito legal a isso. Esse dinheiro vai estar nas contas de vocês até segunda-feira. Alguns rostos relaxaram um pouco, mas a maioria ainda estava tensa. Mas, continuei, eu também tenho uma proposta. Segunda-feira, abre um novo restaurante a 2 ruas daqui. Novo nome, novo espaço, mas mesmo padrão, mesma cozinha, mesma equipe. Chama-se Bistrô Helena. E eu gostaria de convidar cada um de vocês para continuar comigo lá, nas mesmas posições, com os mesmos salários, com os mesmos benefícios. Mais 10% de aumento para compensar a inconveniência dessa transição. O silêncio agora era diferente. Era choque misturado com esperança. Teresa, a sous-chefe, levantou a mão timidamente. E o senhor Rafael não faz parte do novo empreendimento. E não terá qualquer envolvimento nas operações, nas decisões ou em qualquer aspecto do Bistrô Helena. Esse é meu restaurante, minha visão, meu trabalho. E de vocês, se escolherem ficar comigo. Eu fico, Carlos disse imediatamente. Eu também, Teresa concordou. Um por um, os funcionários foram concordando, até que todos os 23 tinham dito sim. Foi quando a porta do escritório se abriu violentamente. Rafael saiu como uma tempestade, com Júlia logo atrás dele. Você não pode fazer isso, ele gritou. Você não pode simplesmente roubar meus funcionários. Seus funcionários? Eu disse calmamente. Você sabe o sobrenome de algum deles sem olhar para a folha de pagamento? Ele abriu a boca, fechou. Você sabe quem tem filho na escola? Quem está pagando faculdade? Quem tem mãe doente? Quem tem aniversário esse mês? Silêncio. Eu sei, eu disse. Eu sei porque eu me importo. Porque eu estou aqui todos os dias, conversando com eles, me importando com eles como pessoas, não como peças de uma máquina. Júlia deu um passo à frente. Ela estava usando um vestido caro demais para uma quinta-feira normal. Rafael investiu tanto neste lugar quanto você. Eu ri. Não pude evitar. Investiu o que exatamente? Seu tempo postando no Instagram? Seu charme conversando com clientes? Isso não é investimento, Júlia. Isso é performance. Marina! Rafael tentou, sua voz ficando desesperada agora. A gente pode discutir isso em privado? Na frente de todo mundo? Não, nada mais em privado. Você me humilhou publicamente ontem. Agora você lida com as consequências publicamente. Virei-me para a equipe. Vocês estão liberados. Fechamos hoje para o jantar. Amanhã, sexta-feira, é o último dia oficial do Lavande. Quem quiser vir se despedir do espaço, seja bem-vindo. Sábado, começamos a preparar o Helena para abrir segunda. Dúvidas? Ninguém tinha dúvidas. Ou, se tinha, não queria fazer na frente de Rafael. A equipe começou a se dispersar, conversando baixinho entre si, alguns já puxando celulares para ligar para familiares com a notícia. Fiquei ali parada, encarando Rafael e Júlia. Você vai se arrepender disso, Rafael disse, mas sua voz estava sem convicção. Você vai se arrepender disso, Rafael disse, mas sua voz estava sem convicção agora. Ele estava começando a entender a magnitude do que tinha acontecido. O império que ele achava que estava construindo tinha sido construído em areia, e a maré tinha subido. Não vou, eu disse simplesmente. Mas você vai. Júlia pegou no braço de Rafael. Vamos. Não adianta discutir com ela agora. Vamos falar com seu advogado. Eles saíram juntos, e eu fiquei ali parada no meio do restaurante vazio, ouvindo o som dos saltos dela ecoando no piso de madeira que eu tinha escolhido pessoalmente 3 anos atrás. O lustre que eu tinha achado em um antiquário. As mesas que eu tinha mandado fazer sob medida. As cadeiras que eu tinha estofado com tecido importado. Cada detalhe tinha sido meu. Cada escolha. Cada decisão.
E agora eu estava deixando tudo para trás. Carlos voltou depois que todos tinham ido embora. Ele tinha um envelope na mão. Dona Marina, ele disse suavemente. Eu achei isso no escritório. Acho que você deveria ver. Era uma pasta. Dentro havia documentos, contratos. Um contrato societário preliminar entre Rafael, Júlia e os 3 investidores da noite anterior, datado de uma semana atrás. Li cuidadosamente. Rafael estava oferecendo 60% do Lavande em troca de investimento de 2 milhões de reais. Júlia ficaria com 10% como consultora estratégica permanente. Eu, aparentemente, seria realocada para uma posição operacional sem participação societária, com salário compatível com o mercado. Eles tinham planejado me tirar do meu próprio restaurante. Não apenas me humilhar, não apenas me trair, mas literalmente me remover da propriedade que eu tinha construído com minhas próprias mãos. Esse filho da puta, eu disse em voz baixa. Carlos não disse nada. Apenas ficou ali, sua lealdade silenciosa dizendo mais do que palavras poderiam. Tire cópias disso, eu disse entregando a pasta para ele. Várias cópias, e mande uma para minha advogada imediatamente. Sim, senhora. Quando Carlos saiu, eu fiquei sozinha no Lavande pela última vez como dona. Caminhei pelo espaço, tocando as mesas, lembrando. A mesa do canto onde tínhamos servido nosso primeiro cliente. A mesa perto da janela onde um homem tinha pedido a namorada em casamento. A mesa grande onde tínhamos hospedado o aniversário de 80 anos de Dona Josefa, que tinha chorado de alegria com o bolo que Teresa tinha feito. Não eram apenas paredes e móveis, eram memórias, eram histórias, eram pedaços da minha vida, mas também eram pedaços de uma vida que incluía Rafael, e eu não podia carregar ele comigo para o futuro. Tranquei a porta do Lavande às 7 da noite e dirigi até a casa da minha mãe. Ela estava esperando na porta quando cheguei, como se tivesse sentido que eu precisava dela. Vem cá, ela disse, me puxando para um abraço antes mesmo de eu dizer uma palavra. E ali, nos braços da minha mãe, no alpendre da casa onde eu tinha crescido, eu finalmente deixei cair a máscara que tinha mantido o dia inteiro. Chorei. Chorei pela traição, pela humilhação, pelo fim de um casamento que eu tinha realmente acreditado que seria para sempre. Chorei pelo tempo perdido, pela confiança quebrada, pela ingenuidade de ter acreditado que amor era suficiente. Pronto, minha mãe disse depois que minhas lágrimas secaram, me oferecendo um lenço. Chorou o que tinha que chorar. Agora levanta a cabeça e vai lutar. Eu estou lutando, eu disse, minha voz ainda rouca. Eu sei. E estou orgulhosa de você. Ela segurou meu rosto entre as mãos. Sua avó também estaria. Ela sempre dizia que mulher da nossa família não desiste. Pode curvar, pode dobrar, mas não quebra. Eu me sinto quebrada. Você está machucada. Tem diferença. Quebrado não se conserta. Machucado cicatriza. Ela me puxou para dentro da casa. Agora vem jantar. Fiz lasanha, sua favorita. Passei a noite na casa da minha mãe, no meu quarto de infância que ela mantinha exatamente como era quando saí para me casar. Pôsteres desbotados nas paredes. Estante cheia de livros de culinária que eu colecionava desde adolescente. A cama de solteiro com o edredom azul que eu tinha escolhido aos 13 anos. Dormi melhor do que tinha dormido em meses. Na sexta-feira de manhã, acordei às 6 com meu celular tocando. Ricardo. Marina, você precisa vir até o escritório agora. Agora mesmo. O que aconteceu? Rafael apresentou uma liminar tentando impedir o fechamento do Lavande. Está alegando que tem direitos societários e que você está agindo de forma ilegal. Estava esperando isso, mas não tão rápido. Ele conseguiu? Ainda não. O juiz vai analisar hoje. Mas Marina, ele contratou Silveira em Associados. É um dos melhores escritórios de advocacia empresarial da cidade. Claro que contratou. Provavelmente com o dinheiro dos investidores que já estavam contando com um negócio que nunca seria deles. Estou a caminho. Cheguei ao escritório de Beatriz às 7h30. Ela já estava lá, com café forte e expressão de guerra. Leu a liminar? Ela perguntou. Ainda não. Ela empurrou os papéis pela mesa. Li rapidamente. Rafael estava alegando que era sócio de fato do Lavande, que tinha contribuído substancialmente para o sucesso do negócio, que o fechamento abrupto causaria prejuízo irreparável à sua reputação e carreira, e que eu estava agindo por motivos pessoais e vingativos, em vez de considerações comerciais legítimas. Ele está mentindo, eu disse. Eu sei, mas mentiras bem contadas por advogados caros podem ser convincentes. Bea pegou outro documento. Mas aqui está o que vai nos salvar. Os contratos que Carlos achou ontem. Ela tinha passado a noite preparando uma resposta. Detalhada,
meticulosa, devastadora. Mostrava que Rafael tinha planejado me remover do negócio. Mostrava que eu tinha todo o direito legal de fechar um negócio que era legalmente meu. Mostrava que suas alegações de sócio de fato eram sem fundamento, já que ele não tinha nenhum investimento documentado, nenhuma participação formal, nenhum direito legal. O juiz vai receber isso até 10 da manhã, Bea disse. Com sorte, a liminar de Rafael será negada até o fim do dia. E se não for? Então vamos para o plano B, mas vamos ter fé no sistema judiciário por enquanto. Passei o resto da manhã no escritório de Bea, ajudando a organizar documentação, respondendo perguntas, fornecendo contexto. Às 11, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Marina Alves? Uma voz feminina que eu não reconheci. Meu nome é Andréa Tavares. Nós nos conhecemos na terça-feira, na reunião com seu marido. A investidora. Uma das 3 pessoas que tinha testemunhado minha humilhação. Sim, eu me lembro. Como conseguiu meu número? Tenho meus contatos. Ela fez uma pausa. Posso falar com você? Pessoalmente? É importante. Sobre o quê? Sobre a proposta que Rafael nos apresentou. E sobre por que eu acho que você deveria saber de algumas coisas. Marcamos em uma cafeteria neutra às 2 da tarde. Até lá, eu tinha trabalho a fazer. Dirigi até a repartição municipal de licenças comerciais. Minha amiga Sandra trabalhava lá há 15 anos. Eu sempre tinha sido gentil com ela. Sempre tinha lembrado dos aniversários dos filhos dela. Sempre tinha mandado uma cesta de Natal. Marina! Ela me cumprimentou com um abraço. Quanto tempo? Ouvi dizer que o Lavande está indo muito bem. Estava, eu disse. Agora estou abrindo um novo lugar. E preciso de ajuda para agilizar as licenças. Expliquei a situação. Não todos os detalhes sórdidos, mas o suficiente para ela entender a urgência. Caramba! Ela disse quando terminei. Homem idiota. Por que eles sempre fazem isso? Não sei. Mas você pode me ajudar? Sandra olhou ao redor, então se inclinou mais perto. Oficialmente, o processo demora 3 semanas. Mas eu conheço gente que pode acelerar por uma taxa extra. Você precisa estar pronta para abrir quando? Segunda-feira. Ela assoviou baixinho. Isso é apertado. Muito apertado. Mas... Ela pegou um formulário. Se você preencher tudo perfeitamente sem nenhum erro, e se você pagar as taxas de urgência, e se você deixar eu ligar para algumas pessoas agora mesmo, talvez, eu consiga aprovar isso até amanhã à tarde. Sandra, você é um anjo. Não sou. Sou só uma funcionária pública que acha que mulheres precisam se ajudar. Ela sorriu. E que lembra de toda a cesta de Natal que você me mandou nos últimos 3 anos. Passei a próxima hora preenchendo formulários com precisão obsessiva. Cada campo, cada informação, cada detalhe. Sandra ficou ao meu lado, verificando tudo, fazendo ligações, chamando favores. Pronto, ela disse finalmente às 1h30. Está em processo acelerado. Se tudo correr bem, você tem a licença até amanhã às 6 da tarde. Eu te devo uma. Me convida para o jantar de inauguração que estamos quites. Cheguei na cafeteria 5 minutos antes das 2. Andréa já estava lá, sentada em uma mesa nos fundos com um laptop aberto à sua frente. Marina, ela disse quando me aproximei. Obrigada por vir. Confesso que estou curiosa sobre o que você tem para me dizer. Ela fechou o laptop. Vou ser direta porque sei que seu tempo é precioso agora. Depois daquela reunião na terça, eu e meus sócios fizemos o que sempre fazemos. Due diligence completa. Investigamos tudo sobre o Lavande. Finanças, reputação, equipe, operações. E descobrimos que praticamente tudo que seu marido nos disse era mentira ou exagero. As margens de lucro eram infladas. Os números de crescimento eram manipulados. E mais importante, ela se inclinou para frente. Descobrimos que ele já tinha apresentado a mesma proposta para outros 2 grupos de investidores nos últimos 3 meses. Mesma porcentagem, mesmo pitch, mesma promessa. Fechei os olhos. Claro que tinha. Ele estava fazendo leilão. Andréa continuou. Tentando conseguir o melhor negócio, jogar investidores uns contra os outros. É uma tática comum, mas neste caso ele estava fazendo isso com um negócio que nem era legalmente dele. Vocês sabem disso. Fizemos um background check completo. O Bistrô Lavande está registrado inteiramente no seu CPF. Seu marido não tem participação legal nenhuma. 0. Ele é no papel, apenas seu cônjuge. Por que está me contando isso? Andréa sorriu. Porque eu odeio quando homens tentam levar crédito pelo trabalho de mulheres. E porque, depois de investigar, descobri que você é a verdadeira força por trás do Lavande.
Todas as decisões financeiras importantes, todas as negociações com fornecedores, toda a gestão real do negócio. Tudo foi você. Não foi apenas eu, a equipe. Sim, a equipe que você contratou, treinou e manteve por anos. A equipe que é claramente leal a você, não a ele. Ela abriu o laptop novamente. Então aqui está minha proposta. Eu e meus sócios não investimos no Lavande, mas estamos muito interessados em investir no bistrô Helena. Pisquei. Como você sabe sobre o Helena? Eu disse que fizemos due diligence completa. Isso incluiu conversar com algumas pessoas da sua equipe depois daquela desastrosa reunião. Eles adoram você, sabia? Falam de você como se você fosse família. Ela sorriu. E família não mente quando está preocupada com alguém. Ela não sabia se deveria estar tocada ou alarmada que meus funcionários estavam discutindo meus planos com investidores estranhos. Então, Andrea continuou, aqui está o que estamos propondo. R$1 milhão de investimento inicial no bistrô Helena. Em troca, queremos 20% do negócio. Você mantém controle majoritário, controle operacional completo, e nós fornecemos capital e consultoria estratégica quando solicitado. Mas apenas quando solicitado. Por quê? Por que o quê? Por que investir em mim agora? Vocês me viram naquele jantar. Viram o desastre que é minha vida pessoal. Por que apostar em alguém nessa situação? Andrea se recostou na cadeira. Porque eu já estive exatamente onde você está agora. Há 15 anos, meu ex-marido tentou me tirar da empresa que nós tínhamos construído juntos. Tentou me pintar como emocional, instável, incapaz. Quase conseguiu. Seus olhos ficaram duros. Mas eu lutei. E ganhei. E construí um império que vale 10 vezes mais do que o negócio original. Então eu invisto em você porque reconheço uma lutadora quando vejo uma. E porque mulheres como nós precisamos se apoiar. Olhei para os documentos que ela tinha empurrado pela mesa. Proposta formal de investimento. Termos generosos. Cláusulas que protegiam meu controle. Era tudo o que eu poderia ter desejado. Tenho uma condição, Andrea disse. Bem, não exatamente uma condição, mas um pedido. Qual? Que você nunca, jamais, deixe outro homem te fazer sentir menos capaz do que você é. Você é brilhante, Marina. Você construiu algo do zero que muita gente com MBA e anos de experiência não conseguiria. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Senti lágrimas ameaçando aparecer, mas pisquei para afastá-las. Eu preciso pensar sobre o investimento, eu disse. Não porque não seja uma boa oferta, mas porque eu preciso me certificar de que é o movimento certo agora. Claro. Totalmente compreensível. Ela me passou um cartão. Mas a oferta está na mesa até segunda-feira. Depois disso, se você declinar, sem ressentimentos. Mas se você aceitar, nós fazemos isso direito. Contrato profissional, due diligence adequada, tudo legal e transparente. Guardei o cartão na bolsa. Posso fazer uma pergunta? Claro. Na terça-feira, na reunião. Você sabia que algo estava errado, não sabia? Andrea assentiu. Qualquer pessoa com 2 olhos e meio cérebro podia ver. A dinâmica estava toda errada. Ele tratava você como assistente, não como sócia. A outra mulher, Júlia, estava marcando o território de forma óbvia demais. E você? Ela me olhou nos olhos. Você tinha aquele olhar de alguém que estava calculando exatamente como destruir tudo. Tão óbvio assim? Para quem já esteve lá. Sim. Ela se levantou. Boa sorte com tudo, Marina. E eu realmente espero que você aceite nossa proposta. Mas independente disso, você vai ficar bem. Mulheres como nós sempre ficamos. Ela saiu, deixando-me sozinha com um cappuccino gelado e 1 milhão de pensamentos. R$1 milhão. Era mais do que eu tinha sonhado. Era o tipo de capital que me permitiria não apenas abrir o Helena, mas abrir com força. Marketing adequado. Equipamento de primeira. Contratação de mais pessoal. Margem de segurança para os primeiros meses enquanto construíamos a nova base de clientes. Mas também significava abrir mão de 20% do controle. Não muito, mas ainda assim uma porcentagem. Depois de tudo que tinha acontecido, a ideia de dividir qualquer coisa com qualquer pessoa me deixava nervosa. Meu celular tocou. Beatriz. Marina, boas notícias. A liminar de Rafael foi negada. O juiz foi bem direto. Disse que Rafael não demonstrou ter qualquer direito legal sobre o negócio e que você estava exercendo seus direitos legítimos como proprietária. Fechei os olhos, sentindo o alívio me inundar. Então está feito? Oficialmente? Sim. O Lavande fecha hoje à meia-noite conforme o aviso de rescisão. Rafael não pode fazer nada para impedir. Ela fez uma pausa. Mas Marina, ele entrou com pedido de divórcio.
Não deveria ter me surpreendido, mas de alguma forma surpreendeu. Quando? Esta manhã. Está alegando união estável de fato sobre o restaurante e irreconciliabilidade conjugal. Quer divisão de bens e pensão alimentícia. Eu ri. Não pude evitar. Era tão ridículo, tão absurdamente audacioso, que só podia rir. Pensão alimentícia? Ele quer pensão alimentícia de mim? Pelo visto, sim. Está alegando que abandonou oportunidades de carreira para ajudar a construir seu negócio e que agora está sem renda por sua causa. Esse filho da puta. Bem, Bea disse com um tom de satisfação que eu raramente ouvia dela. Essa vai ser a parte divertida. Porque vamos demonstrar exatamente quais oportunidades de carreira ele abandonou, que era nenhuma, e quanto ele realmente contribuiu financeiramente para o Lavande, que foi exatamente R$0. Quanto tempo até a audiência? Provavelmente uns 2 meses. Mas não se preocupe com isso agora. Foca em abrir o Helena. Deixa que eu cuido da parte legal. Desliguei e fiquei sentada ali por mais alguns minutos, processando. Divórcio. Era oficial agora. Não era apenas separação, não era apenas o fim do negócio. Era o fim completo. E, estranhamente, eu me sentia aliviada. Às 5 da tarde, voltei ao Lavande pela última vez. A equipe tinha vindo para se despedir do espaço. Alguns estavam tirando fotos, outros estavam apenas sentados nas mesas, relembrando. Teresa estava na cozinha, passando a mão pelos fogões industriais que ela conhecia tão bem. Vou sentir falta desse lugar, ela disse quando me viu. Eu também. Mas vamos fazer o Helena ainda melhor. Você realmente acha que podemos começar tudo de novo? Teresa, você é a melhor chefe que eu conheço. Carlos é o melhor maître da cidade. Roberto conhece vinho melhor que qualquer sommelier que eu já encontrei. E todo mundo aqui é bom no que faz. Claro que podemos. Coloquei minha mão no ombro dela. O Lavande era apenas um lugar. O que fazia ele especial eram as pessoas. E todas essas pessoas vão estar no Helena. Às 11h45, apenas eu e Carlos estávamos lá. Todo mundo tinha ido embora, levando suas memórias e suas esperanças para o futuro. Dona Marina, Carlos disse, tem certeza que quer fazer isso? Ainda dá tempo de... Não dá, eu disse gentilmente. E eu não quero. Isso aqui. Gesticulei para o restaurante. Foi construído com amor. Mas também com mentira, com traição. Não posso continuar em um lugar que vai sempre me lembrar disso. O senhor Rafael vai tentar voltar, você sabe. Vai tentar consertar as coisas. Eu sei, mas não há nada para consertar. Ele fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Às 11h59, saímos pela última vez. Tranquei a porta. Passei a chave pelo buraco da fechadura pela última vez, ouvindo aquele clique familiar. À meia-noite em ponto, o contrato de aluguel foi oficialmente rescindido. O bistrô Lavande deixou de existir. Dirigi até a casa que tinha sido minha com Rafael. Suas coisas ainda estavam lá. Roupas, computador, pertences pessoais. Mas ele não estava. Provavelmente estava com Júlia, chorando sobre como a esposa malvada tinha destruído seus sonhos. Peguei mais algumas das minhas coisas. Livros, fotos da família. Apenas as da minha família. Deixei as dele onde estavam. Uma planta que minha avó tinha me dado anos atrás que tinha sobrevivido a 5 mudanças e um casamento fracassado. Antes de sair, parei na sala. Tinha uma foto emoldurada na parede. Eu e Rafael no dia da abertura do Lavande. Estávamos sorrindo, cheios de esperança e sonhos. Eu parecia tão jovem, tão ingênua, tão completamente despreparada para o que viria. Tirei a foto da parede. Abri a moldura. Removi a foto e rasguei em pedaços pequenos, metódicos. Deixei os pedaços na mesa da sala, ao lado da nota que tinha deixado mais cedo. Então fui embora. Para a casa da minha mãe. Para o lugar onde sempre fui amada incondicionalmente. Para o lugar onde podia ser eu mesma sem ter que provar nada para ninguém. No sábado de manhã, acordei com energia renovada. Tinha trabalho a fazer. O Helena não ia se abrir sozinho. Passei o dia no novo espaço com parte da equipe, organizando, limpando, planejando. Antônio, o proprietário, apareceu com uma equipe de pintores para retocar as paredes. Presente de inauguração, ele disse. Minha mãe apareceu com marmitas de comida para todos. Vocês não vão trabalhar com o estômago vazio, ela decretou. No final do dia, o espaço estava tomando forma. As mesas estavam sendo entregues na segunda de manhã. Os equipamentos de cozinha novos chegariam domingo. As licenças estariam prontas. Sandra tinha ligado confirmando que estava tudo aprovado. Domingo foi um borrão de atividade frenética. Equipamentos sendo instalados. Estoque sendo entregue. Cardápio sendo finalizado. Teresa e eu passamos horas na cozinha testando receitas.
ajustando temperos, garantindo que cada prato estava perfeito. Carlos estava treinando a nova equipe de garçons. Alguns dos antigos do Lavande, mais 3 novos que ele tinha recrutado. Roberto estava organizando a adega, escolhendo cada garrafa pessoalmente. Carlos estava treinando a nova equipe de garçons. Alguns dos antigos do Lavande, mais 3 novos que ele tinha recrutado. Roberto estava organizando a adega, escolhendo cada garrafa pessoalmente. Às 8 da noite de domingo, eu estava exausta, mas satisfeita. O Helena estava pronto. Não perfeito. Algumas coisas ainda precisavam de ajustes, alguns detalhes finais faltavam. Mas pronto. Funcional. Bonito. Meu. Amanhã é o dia, Carlos disse, olhando ao redor com satisfação. Novo começo. Novo começo, repeti. Meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Mas desta vez eu reconheci o código de área. São Paulo. Alô? Marina Alves? Uma voz masculina, profissional, fria. Meu nome é Dr. Henrique Silveira, do escritório Silveira em Associados. Represento seu marido, Rafael Alves Mendonça, o advogado caro que Rafael tinha contratado. Sim, gostaria de agendar uma reunião para discutirmos os termos do divórcio e a divisão de bens. Acreditamos que podemos chegar a um acordo amigável sem necessidade de... Qualquer comunicação sobre o divórcio deve ser feita através da minha advogada, doutora Beatriz Sarmento. Eu o interrompi. Vou passar o contato dela. Senhora Alves, seria muito mais simples se... Através da minha advogada. Repeti firmemente. Boa noite. Desliguei e imediatamente liguei para Beatriz. Eles já estão tentando te contornar, ela disse depois que contei sobre a ligação. Clássico. Tentam falar diretamente com você, te pressionar para fazer acordos sem representação adequada. Não atenda mais ligações deles. Tudo vem através de mim. Pode deixar. E Marina, relaxa essa noite. Amanhã é seu grande dia. Não deixa Rafael estragar isso também. Mas claro que Rafael não ia deixar segunda-feira passar em paz. Nada com ele era simples assim. Acordei às 5 da manhã com borboletas no estômago. Inauguração. Novo restaurante. Nova vida. Tomei um banho longo, me arrumei com cuidado. Escolhi um vestido azul marinho que minha avó Helena tinha me dado anos atrás, pouco antes de morrer. Para momentos especiais, ela tinha dito. Aquilo parecia um momento especial. Cheguei ao Helena às 6. A equipe já estava lá, nervosa, mas animada. Teresa estava na cozinha fazendo os preparativos finais. Carlos estava verificando cada mesa, cada cadeira, cada detalhe. Roberto estava polindo taças de vinho com cuidado obsessivo. Prontos? Perguntei. Prontíssimos. Carlos respondeu com aquele sorriso confiante dele. Às 10 da manhã, abrimos para o almoço de inauguração. Eu tinha mandado convites para clientes fiéis do Lavande, pessoas que eu sabia que apreciariam a comida e espalhariam a palavra. Tinha postado discretamente nas redes sociais que um novo projeto estava começando, sem muitos detalhes, apenas o suficiente para criar curiosidade. Os primeiros clientes chegaram às 10h15. Senhor e Senhora Pacheco. Um casal de idosos que almoçava no Lavande toda terça-feira há 2 anos. A Senhora Pacheco me abraçou quando me viu. Marina! Estávamos tão preocupados quando o Lavande fechou. Mas agora entendemos. Este lugar é lindo. Mais clientes chegaram, conhecidos, rostos familiares, pessoas que tinham seguido o trabalho, não a localização. 1h da tarde, estávamos com ocupação de 80%. 2 horas, estávamos cheios. O feedback era consistentemente positivo. A comida estava excepcional. Teresa tinha se superado. O serviço era impecável. Carlos estava em seu elemento. O ambiente era acolhedor, diferente do Lavande, mais intimista, mais pessoal. Eu estava na cozinha verificando os pratos quando Carlos apareceu com uma expressão estranha no rosto. Dona Marina, tem alguém aqui pedindo para falar com você. Quem? Rafael. E ele está com aquela mulher. Júlia. Meu estômago afundou. Claro. Claro que ele apareceria no meu dia de inauguração. Claro que ele não poderia deixar eu ter isso. Onde eles estão? Na entrada. Eu não os deixei entrar. Disse que era estabelecimento privado e precisavam de reserva. Bom trabalho. Respirei fundo. Eu vou lá. Caminhei até a entrada com a coluna ereta e a cabeça alta. Rafael estava ali, de terno. Um terno novo que eu não reconhecia, provavelmente comprado com o dinheiro dos investidores. Júlia estava ao lado dele, usando um vestido branco que era totalmente inadequado para meio-dia de segunda-feira. Marina, Rafael começou tentando sorrir. Parabéns pelo novo lugar. Parece... bonito. O que você quer, Rafael?
Eu vim oferecer uma trégua, um recomeço. Ele deu um passo à frente. Olha, as coisas saíram do controle semana passada. Eu disse coisas que não deveria ter dito. Fiz coisas que não deveria ter feito. Mas a gente pode consertar isso. Podemos trabalhar juntos de novo. Eu o olhei nos olhos. Não. Marina, seja razoável. Você não pode simplesmente... Não, repeti. Não vou trabalhar com você. Não vou me reconciliar com você. Não vou fingir que nada aconteceu. Você fez suas escolhas. Agora, vive com as consequências. Júlia deu um passo à frente. Marina, eu acho que você está sendo um pouco dramática. Rafael só quer... Você, eu disse virando-me para ela. Não tem absolutamente nenhum direito de falar comigo. Nenhum. Você foi cúmplice na tentativa de me roubar meu próprio negócio. Você se envolveu com um homem casado. Você se sentou na minha mesa e fingiu ter algum direito de estar lá. Então não. Você não fala comigo. O rosto dela ficou vermelho. Você não pode nos impedir de comer aqui. É um restaurante público. Na verdade, posso. É propriedade privada e eu tenho o direito de recusar serviço a quem eu quiser. Olhei para Carlos. Eles não são bem-vindos aqui. Nunca. Se aparecerem novamente, chama a polícia. Sim, senhora. Carlos disse, sua voz cheia de satisfação. Rafael estava ficando vermelho agora, sua fachada de calma rachando. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente me excluir de tudo. Eu já fiz. E vou continuar fazendo. Você não faz parte da minha vida mais, Rafael. Não faz parte do meu negócio. Não faz parte do meu futuro. Você é passado. E eu não olho para trás. Você vai se arrepender, ele disse, sua voz ficando baixa e ameaçadora. Meu advogado vai destruir você no divórcio. Vou pegar metade de tudo. Vai tentar, eu o corrigi. E vai falhar, porque eu tenho documentação de tudo. Cada centavo que você desviou, cada mentira que você contou, cada plano que você fez para me remover do meu próprio restaurante. Então sim, tenta. Por favor. Vai ser divertido assistir. Virei as costas para eles e voltei para dentro do restaurante. Ouvi Rafael gritar alguma coisa atrás de mim, mas não olhei para trás. Carlos fechou a porta gentilmente, mas firmemente na cara deles. Quando voltei para a cozinha, minhas mãos estavam tremendo. Teresa me ofereceu um copo d'água. Você está bem? Estou, respondi, e percebi que era verdade. Estava bem. Melhor do que bem. Estava livre. O resto do dia passou em um borrão. Almoço correu perfeitamente. Jantar foi ainda melhor. Às 10 da noite, quando fechamos as portas, tínhamos servido 123 refeições. Tínhamos recebido elogios efusivos. Tínhamos agendado reservas para a semana inteira. O Helena era um sucesso. A equipe comemorou com champanhe barato e risadas. Eu fiz um brinde. Ao novo começo, aos velhos amigos. E a provar que nós somos mais fortes do que qualquer um que tenta nos derrubar. Saúde! Todos responderam. Depois que todos foram embora, fiquei sozinha no Helena por alguns minutos. Caminhei pelo espaço, tocando as mesas, admirando as fotos da minha avó que tinha colocado nas paredes. Este lugar era diferente do Lavande. Menor, mais íntimo, mais pessoal. Mas era melhor, porque era totalmente meu. Nas semanas seguintes, a vida encontrou um novo ritmo. O Helena prosperou. As avaliações online eram consistentemente excelentes. Blogueiros de comida começaram a aparecer. Uma revista local pediu para fazer uma matéria. O divórcio avançava lentamente, como divórcios fazem. Rafael continuava tentando alegar direitos sobre tudo. Beatriz continuava destruindo cada alegação dele com documentação meticulosa. Era tedioso, mas eu estava confiante. 3 semanas após a inauguração, Andréa apareceu no Helena para jantar. Ela tinha feito reserva sob outro nome, então foi uma surpresa quando a vi. Marina, ela disse quando fui cumprimentá-la. Espero que não se importe que eu tenha vindo sem avisar. Claro que não. É sempre bom ver você. Eu queria experimentar o lugar pessoalmente antes de pressionar você sobre a proposta de investimento. Ela sorriu. E agora que experimentei, posso dizer com certeza. Você precisa do nosso dinheiro. Pisquei. Desculpa? Você está operando no limite da capacidade. Tem fila de espera toda noite. Está recusando reservas. Este espaço é pequeno demais para a demanda que você tem. Ela se inclinou para a frente. Com o nosso investimento, você pode expandir. Não para outro local ainda, mas aqui mesmo. O espaço ao lado está vazio. Antônio me disse que você poderia derrubar a parede e praticamente dobrar o tamanho do Helena. Como você sabe disso? Eu faço minha pesquisa. Ela tomou um gole do vinho. Então, você pensou na nossa proposta? Eu tinha pensado.
Muito. E quanto mais pensava, mais fazia sentido. Não só pelo dinheiro, embora o dinheiro fosse importante, mas também pela experiência, pelos contatos, pela mentoria. Andrea tinha construído um império. Ela sabia coisas que eu ainda estava aprendendo. 20% é muito, eu disse. Posso fazer 15. Andrea sorriu. 18 e você tem um acordo. 17. 17,5. Estendi minha mão. 17,5. Apertamos as mãos. Vou mandar os contratos essa semana, Andrea disse. Mas Marina, obrigada por confiar em mim. Prometo que não vai se arrepender. Eu sei que não vou. Um mês depois da inauguração, houve a primeira audiência do divórcio. Beatriz tinha me preparado extensivamente. Não reaja emocionalmente, ela tinha dito. Não importa o que Rafael ou o advogado dele digam. Você mantém a calma, você mantém a classe, você deixa os documentos falarem por você. A audiência foi em uma sala pequena e abafada. Rafael estava lá com o Dr. Silveira, seu advogado caro. Júlia estava lá também, sentada atrás dele como algum tipo de apoio moral distorcido. O juiz, uma mulher na casa dos 50 com expressão severa, revisou os documentos de ambas as partes. Então olhou para Rafael. Sr. Mendonça, você está alegando que contribuiu substancialmente para o negócio conhecido como Bistrô Lavande e que tem direito a 50% de seu valor, correto? Sim, Vossa Excelência, Rafael respondeu, sua voz mais humilde do que eu jamais tinha ouvido. Eu trabalhei lado a lado com minha esposa para construir aquele restaurante. Sacrifiquei oportunidades de carreira. Dediquei anos da minha vida. O juiz se virou para Beatriz. Doutora Sarmento? Beatriz abriu uma pasta. Vossa Excelência, temos documentação completa mostrando que o senhor Mendonça não contribuiu financeiramente em nenhum momento para o estabelecimento ou operação do Bistrô Lavande. O capital inicial veio inteiramente da senhora Alves, através de herança familiar anterior ao casamento. Todas as despesas operacionais subsequentes foram pagas através de receitas do restaurante, receitas geradas por um negócio registrado exclusivamente no CPF da senhora Alves. Ela passou documentos para o juiz. Extratos bancários, recibos, declarações de imposto de renda. Tudo meticulosamente organizado. Além disso, Beatriz continuou, temos evidência de que o Sr. Mendonça planejou ativamente remover a Sra. Alves da administração do restaurante através de um acordo societário que ele negociou secretamente com investidores externos. Ela passou mais documentos. O contrato que Carlos tinha encontrado. E-mails entre Rafael e os investidores. Mensagens entre Rafael e Júlia discutindo como lidar com Marina. O rosto de Rafael estava ficando progressivamente mais pálido. O juiz leu tudo em silêncio. Quando terminou, olhou para Rafael com uma expressão que deixava claro o que ela pensava dele. Sr. Mendonça, não estou vendo nenhuma evidência aqui que suporte suas alegações. Na verdade, estou vendo considerável evidência de que você tentou fraudulentamente se apropriar de um negócio que sua esposa construiu. Vossa Excelência, se eu pudesse explicar, Dr. Silveira começou. Não precisa. O juiz o interrompeu. Os documentos são claros. Quanto ao pedido de pensão alimentícia, ela olhou para Rafael com desaprovação evidente. O Sr. Mendonça tem formação superior e capacidade plena de trabalho. Pedido negado. Rafael levantou da cadeira. Isso não está certo. Eu ajudei a construir aquele restaurante, só porque não está no papel. Sr. Mendonça, o juiz disse friamente. Sente-se. E sugiro que seu advogado o aconselhe sobre os perigos de perjúrio. A audiência continuou, mas o resultado estava claro. O divórcio seria concedido. Rafael não receberia nada do Helena, nada do antigo Lavande, nada. A casa, comprada com minha herança, ficaria comigo. A única coisa que seria dividida era a conta poupança conjunta, os R$8.000, 4.000 para cada um. Quando saímos da audiência, Rafael estava lívido. Júlia estava ao lado dele, parecendo desconfortável. Isso não acabou, ele disse quando passamos no corredor. Vou apelar. Vou... Rafael, Dr. Silveira disse cansadamente. Pare, você não tem caso. Você nunca teve caso. Eu te avisei desde o começo. Mas você disse... Eu disse que poderíamos tentar. E tentamos. E perdemos. O advogado olhou para Beatriz com algo parecido com respeito. Raramente vejo uma documentação tão completa. Parabéns, doutora Sarmento. Beatriz apenas sorriu. Obrigada. 2 meses após a inauguração do Helena, a expansão começou. Andrea tinha razão. O espaço ao lado estava vazio e Antônio estava disposto a alugá-lo por um preço razoável.
Com o investimento de Andrea e seus sócios, podíamos não apenas alugar o espaço, mas também reformá-lo adequadamente. A obra levou 3 semanas. Nesse tempo, o Helena original continuou operando normalmente. Quando as portas se abriram para o novo espaço expandido, nós tínhamos praticamente dobrado de tamanho. Mais mesas, uma área de bar adequada, até um pequeno espaço para eventos privados. A reinauguração foi um evento. Mídia local apareceu. Blogueiros importantes, até alguns críticos gastronômicos de São Paulo fizeram a viagem. E minha mãe, é claro, com aquele sorriso orgulhoso que me fazia sentir como se eu pudesse conquistar o mundo. Sua avó estaria tão orgulhosa, ela disse, lágrimas nos olhos enquanto olhava ao redor. Eu sei, respondi. Eu sinto ela aqui, em cada canto. 3 meses após a inauguração, recebi uma ligação inesperada. Marcos, um dos investidores originais que tinha estado naquela desastrosa reunião no Lavande. Marina, espero que não se importe que eu tenha conseguido seu número através de Andrea. Não me importo. Em que posso ajudar? Na verdade, liguei para me desculpar. Eu deveria ter percebido o que estava acontecendo naquela noite. Deveria ter questionado mais, investigado mais antes de considerar investir. Você não tem nada pelo que se desculpar. Você não sabia. Mesmo assim. E queria dizer que o que você fez foi impressionante. Transformar uma situação terrível em um negócio de sucesso em questão de semanas. Isso requer não apenas habilidade, mas caráter. Obrigada. Então queria fazer uma proposta. Eu tenho conexões com alguns grupos hoteleiros. Eles estão sempre procurando restaurantes excepcionais para parcerias ou para abrir dentro de seus estabelecimentos. Se você estiver interessada em eventualmente expandir para esse mercado, eu posso facilitar algumas introduções. Expansão. A palavra que Rafael tinha usado tanto, mas que nunca tinha os meios ou o conhecimento para realizar. E agora estava sendo oferecida a mim, porque eu tinha feito o trabalho, construído a reputação, provado meu valor. Eu estaria muito interessada, respondi. Mas não imediatamente. Quero consolidar o Helena primeiro. Garantir que está operando perfeitamente antes de pensar em qualquer expansão. Abordagem sábia, Marcos disse com aprovação. Quando você estiver pronta, me avise. A oferta permanece em aberto. 4 meses após a inauguração, o divórcio foi finalizado. Sem mais audiências, sem mais argumentos. Rafael tinha finalmente desistido de tentar conseguir o que não era dele. Assinou os papéis. Ficou com seus R$ 4.000 e saiu da minha vida. Soube através de conhecidos em comum que ele e Júlia tinham tentado abrir um negócio de consultoria juntos. Tinha durado 2 meses antes de falir. Aparentemente, sem alguém fazendo o trabalho real enquanto eles tiravam fotos bonitas, negócios não funcionavam. Quem diria? Não senti satisfação com o fracasso dele. Apenas uma espécie de tristeza distante pelo tempo desperdiçado. Pelas promessas quebradas. Pela pessoa que eu tinha achado que ele era, mas que nunca realmente foi. 6 meses após a inauguração, o Helena foi indicado para o prêmio de melhor novo restaurante da região. Teresa estava radiante. Carlos estava orgulhoso. Eu estava em paz. A cerimônia de premiação foi em um hotel chique. Eu fui com minha equipe principal. Teresa, Carlos, Roberto e alguns outros. Minha mãe também foi, usando o vestido que ela tinha guardado para ocasiões especiais. Quando anunciaram o vencedor, quase não acreditei. Bistrô Helena! A equipe explodiu em comemorações. Eu subi no palco, ainda meio tonta de choque e alegria, para aceitar o prêmio. Este prêmio? Eu disse no microfone, minha voz emocionada, mas firme. Não é só meu. É de cada pessoa que acordou cedo para preparar ingredientes. De cada pessoa que ficou até tarde para garantir que cada mesa estava perfeita. De cada pessoa que acreditou em mim quando eu mais precisava de fé. Olhei para minha equipe na plateia, todos sorrindo, alguns chorando. E é para minha avó Helena, continuei, que me ensinou que comida não é apenas nutrição, é amor, é memória, é conexão. Obrigada a todos que fazem o Helena ser o que é. Vocês são extraordinários. A plateia aplaudiu. Desci do palco e fui envolvida em abraços da minha equipe. Minha mãe estava chorando abertamente agora. Você conseguiu, ela disse. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos. Eu corrigi. Naquela noite, depois da cerimônia, depois das comemorações, depois que todos tinham ido para casa, voltei ao Helena. Estava vazio e silencioso, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Caminhei pelo espaço, tocando as mesas, lembrando. 6 meses atrás, eu estava sentada em um restaurante sendo humilhada pelo homem que eu amava. Estava sendo reduzida a nada, descartada, substituída.
Estava perdendo tudo que eu tinha construído. E agora, estava aqui, de pé no meu próprio restaurante premiado, cercada por pessoas que me respeitavam e admiravam, livre de mentiras, traição e desrespeito. Livre para construir o futuro que eu queria, nos meus termos. Sentei em uma das mesas, a mesma mesa onde tinha servido meu primeiro cliente no dia da inauguração. Peguei meu celular e abri o Instagram do Helena. Milhares de seguidores, centenas de comentários positivos, fotos lindas do espaço, da comida, das pessoas. Então, por impulso, procurei o Instagram do antigo Lavande. A conta ainda existia, mas não tinha sido atualizada desde o fechamento. A última foto era do jantar daquela terça-feira fatídica. Rafael e Júlia sorrindo para a câmera, taças de vinho erguidas, completamente alheios à tempestade que estava prestes a cair sobre eles. Então, por impulso, procurei o Instagram do antigo Lavande. A conta ainda existia, mas não tinha sido atualizada desde o fechamento. A última foto era do jantar daquela terça-feira fatídica. Rafael e Júlia sorrindo para a câmera, taças de vinho erguidas, completamente alheios à tempestade que estava prestes a cair sobre eles. Olhei para aquela foto por um longo momento. Depois fechei o aplicativo e deletei. Não precisava mais olhar para trás. 1 ano após a inauguração do Helena, a vida tinha encontrado um equilíbrio que eu nunca tinha imaginado possível. O restaurante não apenas sobrevivia, prosperava. Tínhamos 3 críticas de 5 estrelas. Estávamos em todas as listas de melhores restaurantes da região. Tínhamos fila de espera de 2 semanas para reservas. Andréa tinha se tornado não apenas investidora, mas mentora e amiga. Ela aparecia uma vez por mês para jantar e discutir negócios. Sempre tinha conselhos práticos. Sempre tinha conexões úteis. Sempre tinha aquela perspectiva de alguém que tinha passado por batalhas similares. Você está pronta para pensar em expansão? Ela perguntou em uma dessas reuniões mensais. Marcos ainda está interessado em te conectar com os grupos hoteleiros. E eu tenho alguns contatos em outras cidades que adorariam ter um bistrô Helena. Tomei um gole do meu vinho pensando. Expansão tinha sido o sonho de Rafael. Mas talvez pudesse ser meu também, desde que feito da maneira certa, do meu jeito. Talvez, respondi. Mas não ainda. Quero mais 1 ano consolidando aqui, garantindo que cada processo está perfeito. Treinando líderes que possam eventualmente gerenciar outros locais. Não quero crescer rápido e perder qualidade. Andréa sorriu. Resposta perfeita. Mulheres inteligentes não crescem por ego. Crescem quando faz sentido estratégico. Naquela noite, quando Andréa foi embora, fiquei conversando com Teresa na cozinha. Ela estava preparando o menu experimental para a semana seguinte, algo que tínhamos começado a fazer, dedicando 1 noite por mês para pratos novos, criativos, arriscados. Dona Marina, ela disse, não levantando os olhos enquanto picava ervas. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende? De ter fechado o Lavande? De ter explodido tudo daquele jeito? Pensei sobre isso. Pensei sobre aquela terça-feira, aquele jantar, aquele momento quando Rafael tinha me reduzido a nada na frente de estranhos. Pensei sobre a raiva, a dor, a humilhação. Pensei sobre a decisão que tinha tomado em segundos, mas que tinha mudado tudo. Não, respondi. Nem por 1 segundo. Porque se eu não tivesse feito isso, ainda estaria presa em uma situação que me diminuía. Ainda estaria trabalhando para construir os sonhos de outra pessoa, enquanto os meus próprios morriam. Ainda estaria casada com alguém que não me valorizava. Teresa assentiu lentamente. Eu pergunto porque eu estou pensando em terminar com meu namorado. Ele não faz nada tão dramático quanto o que seu ex fez, mas ele me desvaloriza. De formas pequenas, constantes. E assistir você se reerguer me fez perceber que eu mereço melhor. Coloquei minha mão no ombro dela. Você merece. Todos nós merecemos respeito básico das pessoas que dizem nos amar. E se não estão dando isso, precisamos amar a nós mesmas o suficiente para ir embora. Mesmo que doa? Especialmente quando dói. Porque a dor é temporária. Mas ficar em um lugar onde você não é valorizada, isso dói para sempre. Teresa sorriu. E vi determinação nos olhos dela. Obrigada. Por ser exemplo. Por mostrar que é possível reconstruir. Depois que ela saiu, fiquei sozinha na cozinha, ouvindo os sons noturnos da cidade através da janela aberta. 1 ano atrás, eu estava destruindo minha própria vida. Ou assim parecia na época. Agora percebia que não estava destruindo nada. Estava apenas limpando espaço para algo melhor crescer. 18 meses após a inauguração, recebi um e-mail inesperado. De Júlia. Assunto. Eu te devo um pedido de desculpas.
Fiquei olhando para o assunto por 5 minutos antes de abrir. Marina, eu sei que você provavelmente vai deletar isso sem ler. Eu entenderia se deletasse. Mas preciso tentar. Eu te devo um pedido de desculpas. Não o tipo de desculpa vaga de desculpa se te ofendi, mas um pedido genuíno de perdão por ações específicas que foram erradas. Eu sabia que Rafael era casado. Eu sabia que você tinha construído o Lavande. Eu sabia que estava entrando em uma situação que era moralmente questionável no mínimo. Mas eu me convenci de que o relacionamento de vocês já estava acabado, de que Rafael era infeliz, de que eu estava ajudando. Eu estava errada. Vi Rafael recentemente. Ele está não muito bem. Perdeu quase todos os contatos profissionais. A reputação dele na indústria está arruinada. Ele está amargo, culpando todo mundo menos ele mesmo. E eu percebi que eu ajudei a criar isso. Não sozinha. Ele fez suas próprias escolhas. Mas eu fui cúmplice. E mais importante, eu ajudei a machucar você. Uma mulher que eu não conhecia, que não tinha feito nada contra mim, mas que eu tratei como obstáculo no meu caminho. Não estou pedindo perdão porque acho que mereço. Não mereço. Mas queria que você soubesse que reconheço o erro. Reconheço a dor que causei. E sinto muito. Você construiu algo incrível com o Bistrô Helena. Eu acompanho nas redes sociais. Eu sei, é estranho, mas não consigo parar. Ver você prosperar depois de tudo que aconteceu é inspirador e, honestamente, me faz sentir ainda pior pelo que fiz. De qualquer forma, isso foi tudo que eu queria dizer. Você não precisa responder. Eu não espero resposta. Só precisava dizer. Júlia. Li o e-mail 3 vezes. Procurei sinais de manipulação, de ângulos escondidos, de segundas intenções. Mas tudo que vi foi arrependimento genuíno. Ou pelo menos o que parecia ser arrependimento genuíno. Pensei em ignorar. Deletar sem responder. Seguir em frente como se nunca tivesse lido. Mas algo me fez pausar. Talvez fosse crescimento. Talvez fosse cura. Talvez fosse apenas curiosidade. Cliquei em responder e digitei. Júlia, obrigada pelo pedido de desculpas. Eu aceito. Não porque o que você fez foi ok. Não foi. E não porque isso apaga a dor ou a traição. Não apaga. Mas porque carregar raiva é cansativo. E eu prefiro gastar minha energia construindo do que destruindo. Você estava certa sobre uma coisa. Meu relacionamento com Rafael estava quebrado antes de você aparecer. Você não quebrou o casamento. Mas você aproveitou das rachaduras e isso foi errado. Quanto a Rafael, eu não sinto prazer com o sofrimento dele. Mas também não sinto responsabilidade por ele. Ele fez escolhas. Agora vive com as consequências. Espero que você aprenda com isso. Espero que da próxima vez que você gostar de alguém, certifique-se de que eles estão realmente disponíveis. Emocional, legal e moralmente. Não vamos ser amigas. Não vai haver reconciliação. Mas você pode parar de me seguir nas redes sociais sentindo culpa. Eu estou bem. Melhor do que bem. E você deveria focar em estar bem também. Marina. Enviei antes que pudesse pensar melhor. Fechei o laptop e respirei fundo. Perdoar Júlia não significava esquecer. Não significava aprovar. Significava apenas escolher não deixar ela ocupar mais espaço na minha cabeça. 2 anos após a inauguração, Marcos finalmente me conectou com o grupo hoteleiro que tinha mencionado. Era uma rede de hotéis boutique de luxo. 5 propriedades em cidades turísticas importantes. Eles queriam restaurantes exclusivos em cada propriedade. A reunião foi em São Paulo, em um escritório com vista para a Avenida Paulista. 3 executivos, todos em ternos caros, todos com aquele ar de quem estava acostumado a fazer grandes negócios. Mas desta vez era diferente. Desta vez eu não estava sendo apresentada por um marido que achava que sabia mais que eu. Desta vez eu estava lá pelos meus próprios méritos, com meu próprio histórico de sucesso, com minha própria reputação. Senhora Alves, o CEO começou. Nós acompanhamos o crescimento do Bistrô Helena com muito interesse. O que você construiu em 2 anos é notável. Obrigada. Então vamos direto ao ponto. Queremos o Bistrô Helena em nossos 5 hotéis, não franquias. Manteria a propriedade e controle operacional. Nós fornecemos o espaço, o marketing, os clientes. Você fornece o conceito, a comida, a experiência. Era uma proposta grande. Enorme. O tipo de expansão que transformaria o Helena de um restaurante local de sucesso em uma marca nacional. Qual seria a estrutura de receita? Perguntei. Passamos as próximas 2 horas discutindo detalhes. Percentagens, contratos, cronogramas. Eles queriam começar com um piloto em uma propriedade, depois expandir se fosse bem-sucedido. Fazia sentido. Era cauteloso, mas ambicioso.
Preciso discutir com meus sócios, eu disse no final, e fazer minha própria due diligence sobre vocês. Mas estou interessada. O CEO sorriu. Esperávamos exatamente essa resposta. Uma empresária que toma decisões precipitadas não seria alguém com quem queremos trabalhar. Voltei para casa com a cabeça girando. Liguei para Andrea imediatamente. Eles fizeram a proposta? Ela perguntou. Fizeram. É grande. Eu sei. É por isso que você precisa pensar cuidadosamente. Expansão como essa pode transformar seu negócio, mas também pode consumir sua vida. Você está pronta para isso? Estava? 2 anos atrás, eu estava saindo de um casamento destruído e reconstruindo do zero. Agora estava considerando expandir para 5 cidades. Era excitante. Era aterrorizante. Era exatamente o tipo de desafio que eu tinha construído para enfrentar. Eu acho que sim, respondi. Mas vou precisar de ajuda. Muito ajuda. Você tem uma equipe incrível e tem investidores que acreditam em você. Você não está sozinha nisso. 3 meses de negociações depois, assinei o acordo. O primeiro bistrô Helena em hotel abriria em 6 meses em uma cidade litorânea turística. Eu escolhi Teresa como chefe executiva daquela localização. Ela tinha crescido tanto nos últimos 2 anos, tinha absorvido tanto conhecimento, que eu confiava nela completamente. Dona Marina, ela disse quando contei a ela, lágrimas nos olhos. Você tem certeza? É muita responsabilidade. Você está pronta, eu disse com convicção. E vai ser incrível. A preparação para a abertura da segunda localização foi intensiva. Eu viajava 2 vezes por semana para supervisionar, treinar, garantir que cada detalhe estava perfeito. O Helena original continuava sob os cuidados de Carlos, que tinha sido promovido a gerente geral. Roberto tinha treinado um novo sommelier para a equipe original e agora supervisionava a seleção de vinhos para ambas as localizações. A inauguração do segundo Helena foi em uma noite de sexta-feira, 3 anos quase exatos após aquele jantar fatídico no Lavande. A ironia da data não passou despercebida. O evento foi um sucesso imenso. Críticos viajaram de São Paulo especificamente para avaliar. Blogueiros importantes estavam lá. E minha mãe, é claro, chorando de orgulho. 3 anos atrás, ela me disse enquanto observávamos o salão lotado. Você estava no fundo do poço. E agora olha você. 2 restaurantes. Prêmios. Respeito. Sua avó estaria explodindo de orgulho. Eu não estaria aqui sem você, respondi. Sem seu apoio, seu empréstimo, sua fé. Bobagem. Você teria encontrado um jeito. Mulheres como você sempre encontram. Naquela noite, tarde, depois que todos os convidados tinham ido embora, sentei sozinha na varanda do hotel, olhando para o mar. Meu celular tocou. Número desconhecido, mas o código de área era da minha cidade. Atendi com hesitação. Alô? Marina? A voz era familiar, mas diferente. Menor, mais fraca. É o Rafael. Meu primeiro instinto foi desligar, mas curiosidade me manteve na linha. O que você quer, Rafael? Eu vi que você abriu um segundo restaurante. Parabéns. Obrigada. Silêncio desconfortável. Então, eu estraguei tudo, não estraguei? Sim, respondi simplesmente. Não havia sentido em mentir ou suavizar. Eu estava tão convencido de que eu era importante, que minha contribuição era essencial, que sem mim o Lavande não seria nada. Ele riu amargamente. Mas era o contrário, né? Sem você, não havia nada. Eu era apenas decoração. Rafael, por que está me ligando? Porque eu preciso dizer isso para alguém, e você é a única pessoa que vai entender. Eu perdi tudo. Minha reputação, meus contatos. Meu negócio com Júlia faliu. Ninguém quer trabalhar comigo, porque todo mundo sabe que eu tentei roubar o restaurante da minha própria esposa. Eu deveria ter sentido satisfação, vingança, justiça. Mas tudo que senti foi vazio, tristeza pela perda de tempo, mas não prazer com o sofrimento dele. Eu sinto muito que as coisas terminaram assim, eu disse, e surpreendentemente era verdade. Mas Rafael, você fez suas escolhas. Eu não sou responsável pelas consequências delas. Eu sei, eu queria que você soubesse que eu entendo agora. Entendo o que eu perdi. Entendo o que eu joguei fora. Você era incrível e eu era idiota demais para valorizar isso. Obrigada por reconhecer. Mas isso não muda nada. Eu sei, só queria dizer. E queria dizer... Parabéns. De verdade. Você merece todo o sucesso. Sempre mereceu. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentada ali por um longo momento, processando.
3 anos atrás, aquele telefonema teria me devastado ou me enchido de raiva. Agora apenas me deixava indiferente. Rafael tinha se tornado uma nota de rodapé na minha história, não o capítulo principal. 4 anos após aquele jantar, o Bistrô Helena tinha 5 localizações. A original na minha cidade, mais 4 em hotéis pelo país. Cada uma era única, adaptada à sua localização, mas todas mantinham aquele padrão de excelência que eu tinha estabelecido desde o começo. Eu tinha uma equipe administrativa agora, um CFO que gerenciava as finanças, um diretor de operações que supervisionava todas as localizações, um diretor de RH que cuidava da contratação e treinamento. Eu ainda estava envolvida em cada decisão importante, mas tinha aprendido a delegar, a confiar, a construir sistemas que funcionavam sem minha presença constante. Andrea tinha se tornado não apenas investidora e mentora, mas verdadeira amiga. Jantávamos juntas regularmente não apenas para discutir negócios, mas para falar sobre vida, desafios, crescimento. Você já pensou em namorar de novo? Ela perguntou em um desses jantares. Eu ri. Honestamente? Não muito. Estou ocupada demais construindo o império. Império é ótimo, mas solidão eventualmente cobra seu preço. Eu não me sinto solitária, respondi pensativamente. Tenho minha família, minha equipe, amigos como você. Minha vida é cheia. Mas completa? A pergunta me fez pausar. Era completa? Profissionalmente, sim. Financeiramente, sim. Mas havia aquele espaço pequeno, aquele lugar quieto dentro de mim que ainda ansiava por conexão romântica. Não do jeito que tinha com Rafael. Aquilo tinha sido construído sobre areia. Mas algo real. Algo igual. Algo saudável. Ainda não, admiti. Mas estou trabalhando nisso. Bom, Andrea sorriu. Porque mulheres como nós merecemos parceiros que nos elevam, não que nos diminuem. E eles existem. Só precisamos estar abertas para encontrá-los. 5 anos após aquele jantar fatídico, recebi um convite inesperado. Uma cerimônia de premiação nacional. Empreendedoras do Ano. O Bistrô Helena tinha sido indicado, e eu junto com ele. A cerimônia foi em Brasília, um evento grande com empresárias de todo o país. Quando anunciaram meu nome como uma das vencedoras na categoria Gastronomia, quase não acreditei. Subi no palco para aceitar o prêmio, olhando para a plateia cheia de mulheres poderosas, mulheres que tinham construído impérios, mudado indústrias, quebrado tetos de vidro. 5 anos atrás, comecei meu discurso. Eu estava sentada em um restaurante sendo humilhada pelo homem que eu amava. Ele me disse que o negócio era dele, que eu não mandava em nada, que eu era apenas a parte operacional. A plateia ficou em silêncio, atenta. E naquele momento, eu poderia ter acreditado nele. Poderia ter me convencido de que ele estava certo, de que eu era menos importante, menos capaz. Mas algo dentro de mim se recusou a aceitar isso. Algo disse: não, você construiu isso. Você merece reconhecimento. Você merece respeito. Vi algumas cabeças assentindo na plateia. Então eu tomei a decisão mais assustadora da minha vida. Fechei aquele restaurante, terminei aquele casamento, recomecei do zero, mesmo sem saber se ia conseguir. E houve dias que eu duvidei. Dias que eu pensei que tinha cometido o maior erro da minha vida. Dias que eu chorei até não ter mais lágrimas. Fiz uma pausa, respirando fundo. Mas eu continuei. Continuei porque tinha uma equipe que acreditava em mim. Uma família que me apoiava. E mais importante, porque finalmente aprendi a acreditar em mim mesma. A valorizar meu próprio trabalho. A reconhecer meu próprio valor. Segurei o prêmio no alto. Este prêmio não é só meu. É de toda mulher que já foi subestimada. De toda mulher que trabalhou o dobro para receber metade do crédito. De toda mulher que teve que reconstruir depois de ter tudo destruído. De toda mulher que se recusou a aceitar menos do que merece. A plateia se levantou em uma ovação. Vi lágrimas em alguns olhos. Vi reconhecimento. Vi irmandade. Depois da cerimônia, várias mulheres vieram falar comigo. Cada uma tinha sua própria história de superação, sua própria batalha contra a desvalorização, seu próprio momento de escolher a si mesma. Uma delas era uma jovem de talvez 25 anos. Minha história é parecida com a sua, ela disse timidamente. Meu namorado sempre minimizava meu trabalho. Dizia que eu tinha sorte de ter ele para me ajudar. Mas ouvir você me fez perceber que eu não preciso dele. Eu sou capaz sozinha. Você é mais do que capaz, respondi. E se ele não consegue ver isso, o problema é dele, não seu. Ela sorriu, lágrimas nos olhos. Obrigada. Eu precisava ouvir isso.
Naquela noite, no quarto do hotel, olhei para o prêmio em cima da escrivaninha. 5 anos. 5 anos desde aquela noite terrível que tinha mudado tudo. E olhando para trás agora, eu não mudaria nada, porque aquela humilhação tinha sido o catalisador, aquela traição tinha sido o empurrão, aquela perda tinha sido necessária para me forçar a encontrar algo que eu não sabia que tinha. Força, resiliência, valor próprio. Rafael tinha me feito um favor, embora nunca fosse entender isso. Ao me mostrar quem ele realmente era, ao me forçar a escolher entre aceitar desrespeito ou lutar por mim mesma, ele tinha me dado o maior presente: liberdade. Peguei meu celular e abri as fotos. Tinha uma da inauguração original do Helena. Eu estava sorrindo, mas era um sorriso tenso, nervoso, cheio de incerteza. Então comparei com uma foto de hoje, da cerimônia. O sorriso era diferente, confiante, genuíno, livre. Escrevi uma mensagem para minha equipe. Obrigada por acreditarem, por trabalharem duro, por fazerem o Helena ser o que é. Este prêmio é de vocês tanto quanto o meu. Comemoramos quando eu voltar, com champanhe caro e a noite livre. Vocês merecem. As respostas começaram a chegar imediatamente. Mensagens de parabéns, de orgulho, de gratidão. Carlos, sempre soubemos que você chegaria aqui. Teresa, você nos inspira todos os dias. Roberto, vou escolher o champanhe pessoalmente. Minha mãe ligou minutos depois. Vi no Instagram. Minha filha ganhou o prêmio nacional. Sua avó deve estar fazendo festa no céu. Eu não estaria aqui sem você, mãe. Bobagem. Você sempre foi forte. Eu só segurei sua mão enquanto você lembrava disso. Desliguei e fiquei sentada no silêncio do quarto, processando. 5 anos. De humilhação para premiação. De casamento destruído para negócio próspero. De dúvida constante para confiança sólida. E em algum lugar ao longo do caminho, eu tinha parado de ser a mulher que definia seu valor através dos olhos de outra pessoa. Tinha me tornado a mulher que sabia seu próprio valor, independente de validação externa. 6 anos após aquele jantar, voltei ao bairro onde o antigo Lavande tinha existido. Eu evitava aquela área normalmente, não por dor, mas simplesmente porque não havia motivo para ir. Mas estava encontrando um fornecedor perto dali e decidi caminhar pelas ruas familiares. O espaço onde o Lavande tinha sido era agora uma loja de roupas infantis. As janelas que eu tinha escolhido cuidadosamente estavam cobertas com decorações coloridas. A porta onde eu tinha entrado 1000 vezes estava pintada de rosa chiclete. Não senti nostalgia. Não senti perda. Apenas uma espécie de neutralidade pacífica. Aquele capítulo tinha fechado completamente. Não havia mais conexão emocional. Estava prestes a ir embora quando vi uma figura familiar do outro lado da rua. Rafael. Ele estava parado na calçada, também olhando para o antigo Lavande. Parecia mais velho do que seus anos. Cansado. As roupas eram baratas, mal ajustadas. O cabelo que ele costumava arrumar obsessivamente estava precisando de corte. Nossos olhos se encontraram. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Então ele acenou levemente, um gesto hesitante. Eu poderia ter ignorado. Poderia ter virado e ido embora. Mas em vez disso, cruzei a rua. Oi, ele disse quando me aproximei. Oi. Ficamos ali em silêncio desconfortável. 2 estranhos que uma vez tinham sido casados, olhando para o fantasma de algo que costumava ser. Você parece bem, ele disse finalmente. Vi que o Helena ganhou outro prêmio. Obrigada. 7 localizações agora? 8, na verdade. Abrimos uma nova mês passado. Ele assentiu, algo parecido com dor passando pelo rosto dele. Você conseguiu. Tudo que nós sempre falamos sobre expandir, construir um império. Você fez isso. Eu fiz. Concordei. Mas não era nós, Rafael. Nunca foi nós. Era eu fazendo o trabalho enquanto você pegava o crédito. Ele encolheu como se eu tivesse o batido, mas não argumentou. Você está certa. Eu vejo isso agora. Como você está? Perguntei, e surpreendentemente estava curiosa. Sobrevivendo. Trabalho como gerente em um pequeno bistro no centro. Não é muito, mas paga as contas. Ele sorriu sem humor. Ironicamente, eu finalmente aprendi o que realmente significa trabalhar em um restaurante. As horas longas, o trabalho físico, a pressão constante. Tudo que você fazia e eu ignorava. Que bom que aprendeu. Marina, ele disse, sua voz ficando mais intensa. Eu preciso dizer isso. Eu estraguei tudo. Não apenas o casamento ou o restaurante. Eu estraguei a vida. E foi tudo culpa minha. Você não merecia nada do que eu fiz. Não, eu não merecia.
concordei calmamente. Mas estou grata. Ele piscou. Grata? Porque você me mostrou que eu era mais forte do que eu pensava. Me forçou a escolher entre aceitar menos ou lutar por mais. E eu escolhi lutar. Então sim, de uma forma distorcida, obrigada. Eu não sei se isso me faz sentir melhor ou pior, ele admitiu. Provavelmente os dois. Mas, Rafael, você precisa parar de se punir e começar a reconstruir. Você errou. Terrivelmente. Mas isso não significa que sua vida acabou. Apenas significa que você precisa fazer melhor. Como você conseguiu? Ele perguntou. Reconstruir. Superar. Seguir em frente. Como? Pensei sobre isso. Eu parei de esperar que outra pessoa me validasse. Parei de medir meu valor através dos olhos de outros. E comecei a construir algo que era verdadeiramente meu, no qual eu podia confiar completamente porque sabia exatamente quanto trabalho tinha colocado nele. Ele assentiu lentamente. Eu espero um dia chegar lá. Espero que chegue. Não por mim, mas por você. Todo mundo merece paz, até mesmo pessoas que erraram. Começamos a nos afastar um do outro. Depois eu parei. Rafael? Uma última coisa. Ele se virou. Pare de vir aqui olhar para o antigo Lavande. Ele não existe mais. Deixa ir. Só assim você pode começar algo novo. Ele sorriu, tristemente, mas com compreensão genuína. Você está certa. Adeus, Marina. Adeus, Rafael. Assisti ele caminhar embora, suas costas curvadas, seus passos lentos. Parte de mim sentiu pena, mas não arrependimento. Não mais. 7 anos após aquele jantar, conheci alguém. Não estava procurando, não estava esperando. Estava apenas vivendo minha vida, focada no trabalho, na família, em mim mesma. Mas então houve aquele jantar no Helena com potenciais investidores para uma nova localização internacional, e um deles trouxe seu consultor financeiro. Daniel, 42 anos, divorciado há 5, pai de 2 filhas adolescentes. Inteligente, engraçado e o mais importante, genuinamente impressionado com o que eu tinha construído, mas não intimidado por isso. É raro ver alguém construir algo assim do zero, ele disse quando nos sentamos para café depois daquela reunião inicial. A maioria das pessoas herda negócios familiares ou compra franquias. Mas você criou algo completamente novo. Com muita ajuda, eu disse. Ninguém constrói nada sozinho. Verdade. Mas nem todo mundo tem a visão ou a coragem para começar. Isso é você. Não era exagero ou falsa lisonja. Era observação factual entregue com respeito. E era refrescante. Começamos a sair casualmente. Café, jantares, caminhadas no parque. Ele me contou sobre seu divórcio. Amigável, inevitável. 2 pessoas que tinham crescido em direções diferentes, mas que ainda se respeitavam. Contei a ele sobre Rafael, sobre aquele jantar, sobre como tudo tinha desmoronado e sido reconstruído. Ele era idiota, Daniel disse simplesmente quando terminei a história. Desculpa ser direto, mas qualquer homem que não reconhece o que tem quando tem é idiota. 3 meses de namoro se tornaram 6. 6 se tornaram 1 ano. E em nenhum momento ele tentou se envolver no meu negócio sem ser convidado. Não ofereceu conselhos não solicitados. Não tentou ajudar assumindo o controle. Apenas apoiava, encorajava e respeitava que o Helena era meu. Você nunca quer se envolver? Perguntei uma vez curiosa. No Helena? Deus, não. Eu não sei nada sobre restaurantes. Por que eu iria estragar algo que você já faz perfeitamente? Ele sorriu. Meu papel é te apoiar, não te gerenciar. Há diferença. E havia enorme diferença.